Eu coloquei aqui para vocês um tema que eu tava observando. Estelar, vai para lá, filha. Vai para lá, que ela quer sentar no tapete, bem aonde eu vou pisar. Que falava exatamente isso: tem orgasmo e manifeste sua realidade. Eu comecei com essa pergunta aqui porque, como faz parte também do tema, eu achei importante. O que ocorre? As pessoas, elas realmente acreditam que a fisicalidade é o princípio e o fim de todas as métricas para se conseguir alguma coisa na vida. E elas acreditam nisso plenamente porque existem uma infinidade de tutores que não entendem que os aspectos físicos contam a respeito do macrocosmos e do microcosmos. A parte da fisicalidade é um microcosmos. A parte mais sutilizada, em outros níveis cada vez mais expansivos, a gente considera espaços de macrocosmos, ok? Por que isso é importante eu falar para vocês? Porque vai aparecer mestre sei lá do que, de tantra, falando para você: tem um orgasmo agora e seja a pessoa mais feliz e manifeste seu carro. As coisas, elas não acontecem dessa forma, tá? O orgasmo que na fisicalidade a gente sente, ele é uma, como que se fala? Em termos sincréticos, significa que existe uma dimensão, que é a dimensão verdadeira, onde esse tipo, algo muito próximo do que a gente concebe como orgasmo, ocorre também, ok? Então eu vou apagar aqui a minha lousa para eu contar para vocês um pouquinho do que é essa dimensão que eu tô querendo expressar sobre o macrocosmos, porque fica muito vago para todo mundo como funciona a expressão do ser. Como que a gente pode falar de amor se a gente não entende como que funciona as coisas tanto no macrocosmos quanto no microcosmos? A gente tentar fazer aqui. Então, ai, Jesus Cristo, eu tenho 2 triângulos, tá? Eu vou expressar isso através da geometria. Ai, Jesus Cristo. Aqui. Essa aqui é a fisicalidade. Fisicalidade. Pronto. E aqui é o espiritual. O espírito, tá? O que passa? Passa que o espírito, a expressão, né, de quem nós somos, ele olha, isso aqui é uma alegoria, ele olha para um feixe de água ou um lago. É a história de Narciso, tá? A história de Narciso não é aquilo que te contam, não, ele achava que ele era tão bonito que ele mergulhou. Essa interpretação é bem assim, nível infantil, pra galera ficar aí, tipo, refletindo. Porque quando a gente conta a respeito da história de Narciso, a gente quer dizer que esta alma, este espírito, né, ele cai na fisicalidade porque ele se apaixona, essa alma se apaixona, tá bom? Existe uma diferença entre alma e espírito. Eu vou até melhorar aqui, porque o espírito é uma coisa muito maior, que abrange muito mais coisas. Então vou colocar a alma que fica mais próximo da nossa realidade inteligível, tá? A nossa alma, ela olha para essa dimensão aqui, que seria um feixe de água, e ela se apaixona, ela fala: nossa, que coisa sensacional, e ela se mistura com essa impressão, ela acha que aquilo é a realidade. Esse olhar para dentro através desse espelho d'água, passa a impressão para ela de que essa é a realidade. E em fato não é. Ela se apaixona por ela mesma, que seria pelo corpo físico,
e aí ela cai na matéria. É a queda do homem, seria mais ou menos esse o princípio, tá bom? Quando a gente fala a respeito disso, a gente quer dizer, quando aparecem essas questões a respeito, tenha orgasmo e plasme, manifeste um carro, a casa, o apartamento, o que está querendo dizer é que existe algo muito próximo que acontece num campo mais sutil, que é expressado também dentro da matéria, porque assim como é acima, é abaixo, é um espelho dos planos mais sutis. Existem N planos, tá? Que agora não vem ao caso, e que através desse processo de reconhecer através da fisicalidade e depois havendo um processo de interiorização, você consegue alcançar essa alma ou estados elevados de consciência para que você alcance primeiro, de forma bem infantil, querendo carro, casa e apartamento, até como o professor Hélio Couto falava, né? Há muitos anos atrás, quando ele começou, eu comecei a seguir ele, e aí ele falava dessas coisas, e realmente é fato, as pessoas elas ficam no mundo da infantilidade, porque mal elas sabem que de repente elas podem engendrar através delas mesmas e plasmar coisas na fisicalidade sem a necessidade do sistema, do dinheiro, dessas coisas todas. Mas não vou entrar no mérito porque isso é muito avançado, é alquimia ferrada, mas se você tem disciplina e passa a sua vida estudando, você alcança isso, principalmente se isso está dentro do seu plano kármico, tá bom? Então, quando a gente fala que esse indivíduo aqui, esse ser que é maior, essa alma aqui, ela está num plano superior da consciência, para você alcançar esse plano superior de consciência, eu falei na outra live, na parte 1, a gente não pega e fica se emocionando, vibre alto, fique pulando que nem um retardado. Não, você não faz isso, porque esse ser aqui que é superior a esse, porque por mais que a gente compreenda, pessoal, que eu estou na fisicalidade e tenho que viver essa vida, mas em fato, isso aqui eu vou dar esse nome, mas não é isso, é só uma forma de trazer um pouco mais de grafismo, mais de desenhar para vocês, para que a mente consiga conceber essa grandiosidade. Então a gente trata de dar esses exemplos toscos, falando que é como se fosse um videogame, mas não é um videogame, tá, pessoal? Não é um videogame. Então, o que passa é que essa alma aqui, quando você está em estado de meditação e em estados de relaxamento, ou seja, de entrega, porque quando você relaxa todo o seu corpo físico, você simplesmente consegue captar através primeiro dos seus sentidos, porque isso é um treinamento através dos seus sentidos, que não são 5 sentidos. Na outra live nós falamos que até onde eu concebi, que eu listei, nós alcançamos 16 sentidos que nós temos, tá? Que não é só olfato, paladar, tato, não, é muito mais, tá bom? Só que existem muito mais, porque assim, o estado de refinamento, que a gente entra em estados de aprofundamento, quando você entra para o seu mundo interior, você cerra a porta do seu quarto, tá na Bíblia, né? Você entra num estado de tranquilidade e passividade, você consegue alcançar níveis frequenciais, altos níveis de frequência, com uma vibração muito mais interessante do que você ficar pulando que nem um retardado e se emocionando, tá? Esqueça esse padrão que todo mundo, porque você tem que se emocionar assim, tá, não sei o que. Não faça isso. Eu expliquei na outra live, inclusive, que esse processo, ele é 98% errado, só 2% dele acaba dando certo. Por quê? Porque num estado de pico emocional, depois você decai, porque existe a lei da polaridade. Se você entra num estado extremo de uma emoção, a velocidade e a força com o qual o extremo dessa emoção vai chegar também vai ser medonho, né? Então por isso que a gente
trabalha muito as 7 leis universais de Hermes Trismegistro, tá? O 3 vezes grande do hermetismo, tá? Que ele não foi só uma figura importante dentro do hermetismo, ele foi figura importante em várias escolas iniciáticas, tá? Os ensinamentos dele, as 7 leis universais, eles foram empregados em quase todas as escolas. Não que a escola egípcia tenha sido a primeira escola, não, existiam, até eu estava conversando com a Isa, né? Falando com a Isa, existem várias escolas iniciáticas, né? Escolas de sabedoria, a gente tem o orfismo, a gente tem o dos cavaleiros templários, a gente tem a maçonaria, que a maçonaria todo mundo conhece mais de perto, nós temos a cabala, nós temos uma infinidade aí de escolas que acabam contribuindo e falam a mesma língua. A única diferença entre o cristianismo pregado pelas religiões atuais, essas cristãs que deixam você num nível sempre mais da infantilidade. Jesus, eu até estava conversando com a Isa, Jesus falava com seus apóstolos numa outra linguagem, porque aqueles não tinham condições de conceber a grandiosidade de que se alcançava, né, do que era dito. Então, alguns, por isso que assim, eram selecionados. O Pitágoras, a seleção para a escola dele era rígida. Pensa nisso. Todas as escolas iniciáticas tinham um rigor para recomendar os alunos. Por quê? Porque a capacidade não só intelectual, mas também de não estarem preparados desde muito cedo, com famílias que realmente já aportavam esse conhecimento, dificilmente as pessoas conseguem alcançar altos níveis. Por quê? Porque elas gostam de dogma, elas gostam de ficar presas em estados mentais, elas não gostam de serem flexíveis, elas gostam de se alocar, elas querem se alojar. Sabe o lance de ter a casa própria? É bem isso, eu preciso da minha casa própria, eu preciso ficar nesse estado raiz de consciência, entende? Então a gente meio que traz essa realidade através dessa live, contando para vocês que todas as escolas iniciáticas que existiram, desde a época da Suméria, Babilônia, tudo que vocês possam imaginar, que antecedem a Bíblia. Até estava falando com a Isa, né, Isa? Que a gente simplesmente estava questionando algumas coisas, algumas pessoas com as quais ela estava compartilhando a live. Cada um tem o seu tempo, né? Tem a sua maturidade espiritual, e a gente não fica julgando aqui, mas a gente também não gosta de ser julgado, porque é aquele lance, né? A gente é tão cristão, fala tanto de amor, que a gente fala que o do outro é um capeta, mas o nosso é sensacional. E na realidade Deus, a grande consciência cósmica, a fonte criadora, aquele que né? Aquele que não, porque na realidade também existe um conceito que eu até passei na outra live, eu não sei se eu passei na outra live, mas enfim, o Deus, ele não pode ser nada. Nós experimentamos todas as infinitas possibilidades, porque ele permeia e penetra todas essas infinidades, né? E se ele for, ele experimentaria então através das experiências de todas as consciências que têm vida e também não têm vida. Porque se você viu a live anterior, onde eu falo sobre o Adam Kadmon, e é muito importante que você saiba a respeito dessa consciência, na formação desse corpo, do que é essa humanidade, esse corpo físico. O corpo físico humano, ele foi desenhado com tudo que existe na natureza. Os 5 reinos estão contidos no corpo. Tanto é que quando você olha os chakras, que você tem o chakra Muladhara, que é o chakra base, né, que fala dos instintos primordiais, dessas energias primordiais, da energia da terra te aterrando, do Sadhisthana, que é o segundo chakra, do Manipura, que é o terceiro, Anahata, Vishuddhi, Vishuna, enfim, todos, a Ajna, o Sahansara, enfim, não importa quais os nomes que estão em, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o suficiente que você tem que saber. Então a gente tem os 5 reinos em nós,
da natureza, mais o éter e o espírito, tá bom? O éter, ele significa espaço, ok? E por que é importante a gente estar nessa live falando a respeito dessas teorias todas, que na realidade não são teorias mais, porque você observa dentro dessas escolas iniciáticas, por exemplo, essas verdades. São verdades que você consegue achar em todos os planos da existência o reflexo, né? Hoje eu postei algumas coisas porque o Thiago Fincher, eu não sei se é Thiago Fincher ou Thiago Fincher, enfim, né? Me desculpa se eu pronunciar errado, eu odeio quando as pessoas pronunciam meu nome errado. No Brasil as pessoas sempre pronunciavam meu nome como Jaci, Jaciara, tudo, menos Jaci, entende? E eu nunca gostei que falasse meu nome errado, porque a pronúncia correta carrega um peso, inclusive, né? E aqui no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, Jaci, eles sabem pronunciar muito bem, porque o Guarani é uma das línguas oficiais, né? Se tem muito Guarani aqui falando, então eles falam muito certo o meu nome, e eu fico super feliz. Mas o que é importante você saber a respeito do que eu postei hoje no meu story é porque quando alguém chega e é uma pessoa de renome, que tem uma importância, que tem um peso, né, que tem seguidores, e quando eu falo seguidores, são aquelas pessoas que aplaudem de pé, seja o que for que sair da boca da pessoa. E isso é um erro, eu já venho falando a respeito desse tipo de comportamento há um tempão. Por quê que eu tenho falado a respeito disso? Porque eu acho que está na hora de cada indivíduo, tanto no Brasil quanto no mundo, tomar as rédeas e o seu poder, se empoderar. E é por isso que a gente está trazendo, quando eu falo a gente, é porque não existem milhares de pessoas aqui comigo, não. Existem pessoas físicas, tá? Existe uma ideia muito forte de que a gente precisa, essas energias todas, vamos dizer assim, de que a gente precisa trazer a carta de alforria para as pessoas. Elas precisam receber essa carta de alforria para não ficar dentro do campo de distorção da realidade do outro, achando que aquela mentalidade é a verdade absoluta. E quando ele diz, né, e eu comento isso no story, que o amor ao dinheiro, 1000 vezes o amor, e começa a trazer toda aquela narrativa, mesmo porque por trás daquela narrativa existe a intenção de venda de produtos, de mostrar o empoderamento, de como que é sensacional, enfim, porque eu lembro que quando eu estava estudando sobre esse rapaz, ele tinha lido As 48 Leis do Poder. E esse livro é um livro que é perigoso, é um livro muito luciferiano, tá? E por que eu falo isso? Lúcifer, quando você estuda Lúcifer pelos contextos de Rudolf Steiner, quando você entende Lúcifer pela teosofia em geral, e aquilo que você vai tateando de várias outras religiões mais antigas, credos e escolas iniciáticas e tudo mais, você percebe comportamentos. Então, assim, Lúcifer tem um comportamento, e até tem aquela série, eu nunca cheguei a assistir essa série, eu passava de relance quando a minha mãe estava assistindo, e meus filhos. Eu nunca gostei muito não, porque aquilo impressiona a nossa vista e a gente acredita que aquilo então é uma coisa boa. Olha, Lúcifer é legal, ele é todo esplendoroso, tem a sua exuberância, a sua magnificência, e realmente tem, né? Aquela personagem toda é uma personagem altamente sensual, mas sensual desvirtuando tudo que existe. Então, quando eu falo do amor e falo que o dinheiro é mais importante do que o amor, e fala que quando a necessidade entra, o amor sai pela janela. Gente, o amor sai pela janela por N fatores, inclusive por falta de dinheiro. Só que não é que o amor de verdade sai pela janela. O que sai é a sua incapacidade, ou a capacidade das pessoas que estão nesse relacionamento de compreenderem o momento, de terem uma capacidade de planejamento, né, de terem realmente cumplicidade, de lutarem juntos, lutarem de forma igual e não desigual, tipo, tá uma droga, o homem vai beber e a mulher vai trabalhar vendendo bolo, né? Eu tô falando do homem e da mulher juntos, eu tô falando de relacionamento, eu não tô falando de
de, tipo, essas coisas meio que relacionamentos estranhos, entende? Eu tô falando de coisa séria. Então, eu ainda coloco, né, sob o prisma da matemática e venho e digo para vocês, né, digo para vocês. Dentro da matemática aplicada, a gente tem o uso dos conjuntos, não sei se vocês se lembram, né, em que a gente faz aquele trabalho de conter ou não conter, estar contido ou não estar contido, pertence ou não pertence, essas coisas todas, e aí você coloca no conjunto o universo de todos as pessoas ricas, e todas essas pessoas ricas, elas estão juntas até hoje, elas foram felizes em todos os relacionamentos, ou no único relacionamento que teve, e aí é quando você obtém as respostas, né? Dentro do conjunto você vê que algumas pessoas tiveram, outras não, né? E aí você faz toda aquela dinâmica de matriz, né? Matricial, para você chegar na conclusão, que é simples, porque é evidente, várias pessoas, assim como eu conheço, acredito que vocês também conheçam várias pessoas que, independente dos problemas financeiros que tiveram durante o percurso dos seus relacionamentos, se tornaram pessoas resilientes, casais prósperos, casais que deram certo, né? E na realidade, nada tem a ver exatamente com o fator dinheiro, mas sim com estratégia, metodologia, o jeito, conversa. Encerrando esse assunto, né, primeiro do lance do orgasmo, dá dinheiro, mostrando para vocês como funciona o lance do grande, né, que olha e aí resolve descer, como que funciona tudo isso, tá, assim, tipo de uma forma en passant. Eu sei que eu fiz uma forma en passant, mas é para que a gente discorra e tenha mais ou menos uma capacidade de trazer na mente, imaginar como que seria o que eu vou explicar, e as perguntas e respostas que eu vou dar das perguntas que eu recebi aqui. Perguntaram inclusive para mim se eu era casada e namorava, enfim, essas coisas todas. Tiveram pergunta de todos os tipos, mas eu vou responder, pode ter certeza. Então, assim, o que é importante que vocês devem marcar de forma retumbante, ok? De forma retumbante. Dentro da epigenética, que eu tenho um amor absurdo pela epigenética e pela genética, a gente consegue observar, ok, que tudo é comunicação. O primeiro passo para qualquer relacionamento, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento íntimo, seja o relacionamento que for, tudo se inicia com a comunicação, tá? Da comunicação eficaz, a gente aprende isso na escola. A gente se lembra que você odiava saber quem era o emissor, o receptor, né? Você odiava isso, eu sei que você odiava, que você não gostava, né? Que quando seu filho aparece com essa lição de casa para você, você fala, eu nem lembro quem que era o receptor, o emissor, quais são as formas, enfim, não lembro. Mas é muito importante, porque a gente compreende que tudo que existe no universo, visível e invisível, em todas as consciências, estados de consciência, estados mentais e na mente, é através do processo de comunicação, tá? De uma comunicação muito bem feita na epigenética, a gente consegue validar, vamos supor, o DNA. Quando existe a fusão, tá, do esperma, do gameta feminino com o gameta masculino, do óvulo e do esperma, o que ocorre? Ocorre um trabalho de célula, né, gerado como que a gente chama em biologia, eles se fundem, aí começa a se auto-engendrar, e aí tem toda uma multiplicação celular lá, né? Tem a célula mãe, essa célula começa a se duplicar, quadriplicar, entra no espectro, se não me engano, de Fibonacci, dentro dessa matemática toda, até que se forma o corpo dessa criança. Ok? A comunicação do DNA nesse processo, e mesmo do processo depois da pessoa viva, tudo que se refere a essa comunicação, para manter esse corpo, é necessário que exista relacionamento.
Se a comunicação não gera relacionamento, um esperma não consegue entrar dentro de um óvulo, porque não é só a potência do esperma, tá? Existe algo muito mais, sutil do que a própria potência do esperma, porque muitos carregam a potência para penetrar um óvulo. Ok? Só que existe uma comunicação, uma sinergia daquelas coisas e que a gente chama inclusive de muitas vezes de karma, né? Que é o resultado. Precisa que aquela pessoa nasça naquela família porque existe uma X coisa que deve ser feita. Essa alma escolheu porque ela tem necessidade de vir, de repente cumprir uma missão, vamos dizer assim, né? Cumprir uma missão, fazer alguma coisa lá e resolver o drama, né? Porque existem pessoas que vêm e esquecem. Eu não sei porque que as pessoas vêm se elas vão esquecer, né? Enfim, mas elas vêm. Em vez de elas falarem, não, eu gosto mesmo de ir pra Terra, não, elas inventam falando, eu vou pra lá, sabe? E para você conseguir lembrar, custa tanto sofrimento, porque se você tem um contrato muitas vezes, não gosto muito de me estender nesses lances de reencarnação, porque a reencarnação, o conhecimento da reencarnação não tem nada a ver com o espiritismo. Aquilo que o espiritismo fala, dessa forma, eu não concebo. Tá? Pode ser Chico Xavier, pode ser quem for, eu não concebo porque o background é mais anterior, tá? E aí quando você lê grandes livros, não que o Chico Xavier não tenha sido uma grande pessoa, não é nada disso. Eu concebo de uma outra forma, assim como Kardec, que também, né, escrevia aquelas coisas todas, não concebo, entendi o que é o espiritismo, que assim como as religiões, é um estado mental de consciência que você pode acessar, se você quiser ter todo aquele sofrimento, passar por todo aquele purgatório que você acha, você vê nitidamente no Bardo Todol, isso que é um livro tibetano de milhares de anos atrás, que conta exatamente como que é esse percurso dentro da consciência. Então não vou nem chegar nesse padrão aí para ficar falando, porque, sabe, querer, tipo, pérolas desnecessárias. Então a gente precisa se comunicar muito bem e dentro dessa comunicação estabelecer um relacionamento para que toda a composição de RNA, DNA, RNA de transporte, enfim, tudo aconteça dentro das células, todo o aparato funcione de forma plena e exista a confecção dos genes de forma perfeita e é um tricotar, né? E tudo tem comunicação, tudo é via de comunicação e essa comunicação se estabelecendo de forma eficiente num organismo vivo como o do homem, estabelece a sua saúde. Uma má comunicação, mau relacionamento, por exemplo, o que seria uma célula cancerígena? A célula cancerígena seria os manifestantes. Sabe os manifestantes? Aquelas pessoas que vivem se manifestando? Olha eu aqui falando para você. Por quê? Porque esse manifestante ele não sabe como se manifestar. Ele não sabe como se relacionar com o todo, ele não entende o todo, ele não entende nada, ele apenas quer se manifestar. E aí essa célula cancerígena, ela resolve então fazer do jeito dela, ser insubordinada, só que fazer do jeito dela. Eu acho que eu vou produzir aqui um gene que, tipo, desregulado, bagunçado, e aí começa a confusão no organismo, você começa a ter doenças. E, enfim, né? É aquele lance. Faltou um bom relacionamento, faltou saúde. O nosso estado interno de ser, ou seja, a nossa parte mais de alma, que precisa sempre que nós estejamos abertos a essa comunicação através de um estado, como eu disse, não de grandes emoções, de estados de frequência alta, de ficar pulando, saltando, essas coisas todas de gente retardada, não façam mais isso. Eu já fiz parte desse conjunto de pessoas com problemas mentais, mas depois que você estuda bastante para ver se realmente aquilo funciona, você vê, eu acho que essas pessoas estão me enganando, porque existe uma lei que diz
e o corpo ele significa uma coisa, e para que eu consiga estar em estados de comunicação comigo mesmo, e depois mais sutilmente com a minha alma, e depois mais sutilmente com o meu ser mais interno e cada vez mais interno, eu preciso acessar através dos meus... O que é o sentimento? Até no filme O Segredo, ele fala, você precisa sentir. As pessoas confundem sentimento com emoção. Sentimento e emoção não são a mesma coisa, tá? Sentimento, eu vou deixar claro, eu falei isso na outra live, mas eu vi que também se transformou em um elemento vital aqui pra gente estar conversando, porque as pessoas elas confundem. Sentimentos são sobre os sentidos, é a forma como eu capto as informações do meio que são luz. Tudo isso que você acha que você está vendo na sua frente, eu quero que você tire 3 segundos para observar tudo que está à sua volta. Tudo isso que você capta com o seu olho, que você capta com a sua audição, com o seu tato, com o seu paladar, com o seu olfato, que são os 5 sentidos mais comuns que a gente é ensinado a trabalhar, são informações que vêm através de luz. Quando você estuda ótica, você aprende exatamente que é luz, tudo isso emite luz. É luz que o nosso sistema, ele através de todo o sistema neuronal, através do nosso campo neuronal, forma a impressão. O que faz então, Jaci, com que eu veja muito próximo daquilo que o outro está vendo? Muito próximo, mas não igual. Nunca igual, tá? Porque existem distorções mínimas, diferenças dentro do corpo de cada ser humano, que muitas vezes dão um delay ou aumentam a capacidade desse ser humano de absorver essa informação através dos sentidos, trazer para dentro, né? Porque assim, não existe nada fora. Tudo isso que você vê dentro de você. Você acha que tá fora, mas você tá vendo dentro de você. Isso é uma sacada que eu tava numa live com uma pessoa muito bacana e ela tava explicando algo a respeito de ótica, né? E ela fala, gente, quando a gente começa a estudar leis de prosperidade, essas coisas todas, e a gente esquece de como que é o fundamento de tudo isso, a gente tem que olhar para a ótica. É simples, é tudo luz que entra através do nosso olho, é captado, é interpretado. Existem um monte de como se fosse um sistema elétrico, né, que dá esses inputs para dentro e a gente experimenta dentro de nós aquilo que a gente vê, a gente está experimentando. Ó, lá tá o meu fogão, tá, gente? Aqui tem a mesa, tem aqui o meu chá, entende? Então, assim, tudo isso eu estou experimentando dentro de mim, apesar de sentir como fosse fora, ok? E a partir do momento que você entende que tudo está acontecendo dentro de você, olha, é um estado mental, porque você está achando que você está fora, mas na realidade você está dentro. Porque tudo que você enxerga e você sente através dos seus sensores, vamos dizer assim, acontece para dentro de você. Dentro de você. E quando você aumenta essas sensibilidades e você consegue captar os outros sentidos, que nós temos mais de 16, como eu falei na outra live, você vai sutilizando esses aspectos do sentir, e cada vez mais que você refina esses aspectos do sentir, você vai chegando mais próximo da sua alma, do espírito, do nome que você quiser dar, de Deus, de qualquer coisa que você queira, tá? Então, assim, por isso que a gente entra em estados mais sutis, em que a gente se fecha para o mundo externo e a gente entra para o nosso mundo interno, onde a gente ouve sons, nós vemos cores que sentimos sabores. Nós não só sentimos sabores, como também as cores têm olor, tem cheiro, né? Esse é o nome, tem cheiro, entende? Então, quando você começa a entender o jogo
que você consegue através da sua mente, inclusive, se tem luz fora e eu tenho luz dentro, e essa luz pode ser a minha imaginação, eu atuar através da luz, através da imaginação, eu posso criar uma realidade dentro de mim, e essa realidade pode se materializar para fora, e assim caminha a humanidade para aqueles que querem se libertar. Saindo do aspecto agora, né, desse plano mais de materializar coisas, trazer tudo que você quiser para sua vida, que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você imagina, né? Porque às vezes a gente imagina e interfere no campo de realidade do outro, né? A gente tem que tomar cuidado, porque isso vira uma macumba e gera karma. Quer saber como que gera karma? Karma negativo, né? Porque karma é um processo normal da vida. É a lei da ação e reação. O karma é o produto da lei de ação e reação, ok? O karma é o produto da lei de ação e reação. Você teve uma ação, você tem como resposta daquela ação que você emitiu para o mundo uma reação. Essa reação, ela pode ser uma reação positiva, nula ou negativa, e ter uma mescla, uma variação. Dentro disso, você vai muitas vezes colher, né, algo positivo, nulo ou negativo, vamos dizer, ou suas variações, ok? Isso é muito importante que vocês saibam. Então, para que a gente não gere karma, a gente não fica querendo assim, vou dar um nome hipotético. O Antônio, ele é um cara sensacional, então eu quero que o Antônio seja meu namorado, entende? Então, o que eu faço? Eu vou lá, fico fazendo até desenho, faço bonequinho, como que se fala? Bonequinho voodoo, entendeu? Pra pessoa, vou no cartomante, vou naquele cara, conquiste o seu amor em 7 dias, essas coisas todas. Não faça isso, você não precisa fazer isso, aquilo que é seu vem pra você, ok? Isso é muito importante. Então a gente está falando de comunicação, e a gente precisa falar que a comunicação, dentro da comunicação eficaz, se estabelece o relacionamento. Um relacionamento, para que ele se mantenha, ele precisa ter atenção e ritmo. Eu frisei muito o ritmo na live passada, mas eu gostaria de dizer para vocês que é importante que a gente tenha a atenção. Hoje na live sobre o lance do amor e do dinheiro, eu falei a respeito também dos influenciadores. A atenção é a moeda de troca atual. Você estava achando que era o dinheiro? A atenção é a moeda de troca atual. E se você está sabendo disso agora e não entendeu o poder que isso tem, né, e o quanto está sendo usado contra você, né, porque você está sendo jogado através das redes sociais, e através de algoritmos, para situações em que a sua atenção seja presa em assuntos, muitas vezes, que não vão agregar nada na sua vida, né? E esse cuidado a gente tem que tomar, porque a gente é levado. Eu estava conversando hoje com um meu amigo cabeleireiro, e aí a gente estava falando da situação da Argentina, e ele é uma graça, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa expansiva, conhece um pouquinho de cada coisa, é espetacular, tem um salão lindo aqui na cidade onde eu moro. E aí ele estava contando para mim a respeito da política da onde eu tô. E o que ele disse para mim? Ele falou, sabe, Jaci, em tal data teve uma manifestação. Eu falei assim, não, eu fiquei sabendo que teve a manifestação, tava lá a polícia, tava lá os professores, mas a cidade onde eu tô, gente, praticamente 80% da população é funcionário público. Agora imagina você que numa cidade onde 70% é funcionário público e você resolve pedir aumento. Da onde que vem esse dinheiro de arrecadação? Me fala, pelo amor de Jesus Cristo.
Eu fico pensando, assim, o que passa na cabeça das pessoas para não entenderem a jogada. Mas o lance não é esse. O que ele falou para mim? Ele falou, sabe, Jaci, eles não passaram nada na televisão. Então, enquanto estava acontecendo essa manifestação dos professores reivindicando, porque o governo ele tem dinheiro, né? Em vez de ele pagar lá a cantora X, YZ, não sei quantos milhões lá de, sei lá, ele poderia ter feito isso. E nenhum jornal da cidade passou o evento. Brasil, escuta isso, Brasil. Eu falei, eles, enquanto estava acontecendo todo o tumulto, eles estavam falando, ai, a apicultura, ai, a floresta, não sei o que, coisas nada a ver. Aí eu falei pra ele assim, você sabe que, por um lado, eu acho bem interessante a gente, tipo, amainar, assim, o ódio das pessoas, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber o que tá acontecendo, porque ele falou assim, Jaci, imagina você se de repente tá pegando fogo em alguma região e ao invés deles noticiarem que tá pegando fogo, eles começam a falar a respeito da Cinderela, sabe? Assim, tipo, uma coisa nada a ver, que é paz e amor, entende? E a gente precisa tomar esse cuidado sim, né? Porque dentro da fisicalidade a gente tem um sistema todo, nós estamos inseridos como cidadãos, cada um do seu país, do seu bairro, da sua cidade. A gente precisa saber o que está acontecendo, porque existe o lance de injustiças e tudo mais, mas a gente tem que tomar muito cuidado o quanto que a gente se envolve e se... Porque assim, eu hoje, depois de ler A República de Platão umas 8 vezes, sério, eu li 8 vezes nesses últimos tempos, eu cheguei à conclusão de que a gente deve ter limites, sim, do que pode ser passado ou não, com determinado critério, porque tem muitas pessoas que não têm preparo para nada. Tudo vira uma confusão, tudo vira uma bagunça. A gente sabe que, eu estou falando de um pouco de política agora, para vocês entenderem como funciona a comunicação. A gente precisa ter plenitude na nossa relação de informação. O que a gente pode passar? Ter essa sensibilidade. Se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente vai chegar para o nosso filho e colocar ele para assistir, porque afinal de contas a gente não pode ter censura, porque censura é coisa de ditador, não é? Então a gente vai colocar o nosso filho, porque eu vi isso acontecendo com gente com muito dinheiro, tá? Bastante dinheiro, colocando seu filho. Ah não, esse filme que tá passando um monte de gente fazendo sexo, que tem não sei o que, não sei o que lá, e a criança de 8, 10 anos assistindo como nada houvesse, porque afinal de contas, as crianças, eles são adultos pequenos, não é verdade? Então assim, quando a gente começa a extrapolar nessas ideias fantasiosas e que realmente você fica perguntando como que essa pessoa chegou, porque assim, é o que o Finch falou, né? Dinheiro ou amor? Eu acho que assim, é inteligência e capacidade cognitiva ou dinheiro? Porque dinheiro na mão de gente retardada é melhor que não tenha. Né? Você dá uma ferramenta para uma pessoa que tem conhecimento, muito intelecto, para uma pessoa que não tem capacidade, não tem nada de amor, é você tipo dar uma bomba atômica na mão de uma pessoa. É você ter esses cientistas que fazem essas picadas, entende? Então assim, a gente tem que começar a avaliar. Por que eu estou falando de tipo de comunicação, de forma de comunicação e nível de comunicação? Imagina você, tá lá, o seu amor da sua vida. E isso eu estava até conversando com a minha mãe um dia, porque eu estava falando para ela, mas mãe, eu não sentia o amor dessa forma. A forma com a qual eu sinto o amor é diferente. E o que eu quero dizer com a forma de comunicação? A gente tem que tomar cuidado, porque o que o outro vai entender,
A forma como o outro entende a realidade, como ele sente o que você está se comunicando, a forma, enfim, não importa, as palavras usadas, tem que ser medidas. Isso se chama respeito, inclusive. Se a gente resolve se comunicar assim de qualquer jeito, se comunicar de qualquer jeito é relação de qualquer jeito, e qualquer jeito gera células daninhas. E células daninhas também significa, porque assim, a gente fala de karma, a gente fala muito de karma, e a gente esquece que o karma não está só no relacionamento. Vamos supor, você teve uma família com a pessoa e você não se dá muito bem com seu marido, assim, vocês não se respeitam muito, e esses filhos estão vendo toda essa coisa acontecendo. Você acha que o problema é só entre você e seu marido, ou com as crianças também, às vezes até com os vizinhos? O que vai gerar de resultado dessa ação? Né? Então a gente começa a observar que o impacto que a nossa comunicação tem diretamente com uma pessoa e com as pessoas que estão em volta é medonho. E se a gente não usa a comunicação de uma forma efetiva, a gente não alcança o amor. A gente não alcança o amor, porque o amor requer em nível fisicamente falando, porque tudo primeiro passa pelo físico. Se lembra do sentir? Passa pelo físico para depois se conectar em níveis mais profundos de sentimento, porque existem níveis cada vez mais profundos, sentidos que a gente já falou que são mais de 16, inclusive, para se chegar a ter um acesso a planos superiores dentro de nós mesmos. Volto a dizer, tudo está dentro de nós, nada está fora de nós. Todo o universo está, todos os reinos da natureza, o éter e o espírito, tudo está dentro de nós, tá? O projeto Adam Kadmon, o desenho divino, como que é o Leonardo da Vinci pintou o homem vitruviano, se lembra? Aquele homem vitruviano é um escopo do que Leonardo da Vinci pensava a respeito do desenho divino do homem, ok? As linhas perfeitas. Nós somos seres perfeitos, sim. Ai, nós não somos perfeitos. Meu, se o seu Deus não é perfeito, você é imperfeito. Agora, o Deus que me fez, sinto muito, ele é muito perfeito, entende? Sensacional, glorioso, esplendoroso, exuberante, sensacional. E a gente tem que parar com esse lance, não, mas é que nós somos seres pecadores. Você sabe por quê? Porque você fica nessa, só de querer ser pecador, porque é mais fácil ficar nesse lance do vitimismo, porque o falar que você é pecador é um estado que você se põe para você não ter que se autotrabalhar. Quando eu falo você, não é vocês aqui, é as pessoas que forem ouvindo e que de repente falarem, poxa meu, talvez o que essa pessoa aí está falando, talvez tenha coerência, né? Mas enfim, o que eu preciso deixar agora para vocês, que é muito importante, são... Primeiro agora eu vou falar das perguntas e respostas que eu vou dar, né? Que eu acho que faz parte... Quando a gente assiste alguma coisa e aquela coisa, aquela informação realmente nos penetra e é importante, a gente tem que ter, assim... a maturidade de falar, é importante e eu preciso questionar porque eu não entendi. Tem coisa que a gente não vai entender. E aí a gente tem que se envolver com aquilo que a gente não entendeu. E não falar assim, não entendi, vou deixar passar. Não deixa nada passar, não. Se a pessoa, por exemplo, eu falei para vocês, deixei aberto o meu campo de comunicação e disse, quaisquer pessoas que tenham quaisquer tipos de dúvida, por favor, porque o primeiro vídeo foi um vídeo muito denso.
né, que eu passei assim, tipo, pincelei de forma rápida vários conceitos que fazem parte da estrutura do amor, tá? Pra gente falar assim, eu amo alguma coisa, você precisa ter certeza que o que você está falando é real, mas para ser real você precisa validar. E você tem que ter instrumentos de validação, regras de validação. Você não fala para uma pessoa só porque você sentiu tesão por ela que você ama ela. Aquele sentimento tem que ter sido muito bem trabalhado dentro de você. Né? Quando você fala assim, eu te amo, o que significa isso? Qual é o padrão para eu chegar para uma pessoa e falar eu te amo? O que essa pessoa move em mim? O que eu sinto com ela, o que ela aporta, o quanto de energia ela me aporta, o quanto de melhora que ela me aporta. Agora, se for só um lance de relacionamento bagunçado, é porque eu falo que amo porque são anos de convivência. Tipo, a pessoa tem aquela convivência como se fosse com a irmã, transa de vez em quando, mas tem filho e acha que tá, enfim, né? Esse tipo de relacionamento que as pessoas mantêm o relacionamento por algum conforto, comodismo, isso aí é uma traição com você e com a outra pessoa. Tem até uma pergunta, me fizeram uma pergunta, por isso que eu tô falando a respeito desse tema. Então, assim, a primeira pergunta, se ambos precisam de uma evolução, ambos dentro de um relacionamento, né? Se ambos precisam de uma evolução para conseguir ficar juntos, isso significa que as pessoas precisam estar muito maduras, serem muito velhas para poderem estar juntas. Como acelerar o processo de encontrar? É o seguinte, você não precisa... muitas pessoas encontram a pessoa da sua vida, tá? E eu não vou entrar no mérito nesta pergunta a respeito de alma gêmea, chama gêmea, relacionamento kármico, eu vou falar em geral. Existem muitas pessoas que acham que elas se põem abertas, né? Um dos estados de meditação que a gente tem que estar aberto a receber. Esse aberto a receber é não estar todo rígido, né? As nossas questões emocionais estarem muito bem resolvidas internamente. As pessoas, elas querem ser amadas por outras, mas elas não estão prontas para amar e para receber o amor. Porque muitas vezes a gente vem de um monte de trauma. Mas todo mundo vem de trauma e tem pessoas que são mais felizes e outras que são menos felizes. A maneira com a qual essa pessoa trabalha esses paradigmas dentro dela ao longo, até tipo, tem criança que vira adolescente muito rápido por problemas N de família, de escassez na família, essas coisas todas, e que tem problemas de autoestima, porque tinha o tênis, sei lá, que não tinha marca, que teve um monte de pobreza na família, essas coisas todas, e que carrega isso, né? Que a mãe não deu atenção, sabe, essas coisas assim? Que carrega isso dentro dela, só que durante o período da adolescência para a fase de para adulto, por exemplo, ela consegue fazer um trabalho muito rápido dentro, ela amadurece. A maturidade não tem a ver com idade, a maturidade tem a ver com você olhar para tudo aquilo que dói dentro de você e para tudo que existe de maravilhoso, vasto, que você pode ser grato pela vida e você aceitar. Aceitar é falar assim, aconteceu tudo isso, isso me dói, eu percebo essa dor dentro de mim, mas ela só vai continuar existindo se eu continuar a alimentar. Se lembra que eu falo da atenção? A gente não dar atenção para determinado sentimento prejudicial é muito importante, porque se aquilo te extrai energia, te coloca numa situação em que você fica com baixa estima, então você vai preferir criar algo imaginário, muitas vezes na sua mente, para que você experiencie coisas melhores. Entende? O grau de maturidade nunca teve relação com idade. A minha filha tem 20 anos hoje.
e ela é incrível. Por que ela é incrível? Meus filhos são incríveis mesmo, né? O meu filho, porque tem um aporte de amorosidade, bondade, de amor. Meu filho, você olha pro olho daquele menino, meu, tipo, não tem quem não olhe pro olho do meu filho e fala, meu, essa pessoa é uma pessoa ruim, não. Olha pro olho do meu filho e fala, essa pessoa tem amor dentro dela, tem natureza, sabe? Meu filho aporta isso. E a minha filha é incrivelmente aquela que traz estabilidade entre a emoção e a razão. A minha filha, ela tem uma estabilidade, uma presença que é impressionante, desde pequena. Né? Você perguntava para todo mundo perdido, com tudo, a minha filha sabia onde estava, ela sempre teve muita presença. Eu lembro que eu tive várias situações assim que eu me descabelava e a minha filha muito ponderada virava para mim, mãe, mas e se você fizesse desse jeito, você não acha que é melhor? Meus filhos são mestres. Tá? Meus filhos são mestres e assim, tipo, e a gente conseguir conceber, porque assim, não é só os meus filhos, eu tava na fila do mercado e tinha uma criança na minha frente e ela sorriu pra mim e através dos olhos dela, do brilho dos olhos, eu entendi algumas coisas, porque eu tenho, como eu falei pra vocês, eu tenho muita sensibilidade e assim, eu me adapto, eu amo criança, eu tenho paixão, se eu pudesse, meus filhos sabem, eles falam que você não vai ter mais filhos, não sei o quê. Se eu pudesse, eu teria um time de futebol, 11 filhos, entende? Mais 11, entende? Porque eu gosto de criança, eu gosto de animal, eu gosto da humanidade em geral, eu gosto de pedra, de cristal, essas coisas todas. E assim, a gente ter também essa qualidade de observar em qualquer pessoa, na vida, pedagogia, a gente conseguir extrair o quanto mais rápido possível de tudo que nos cerca, a possibilidade de informação, de você estar atento, poxa, o que esse, tipo, tô passando por essa rua, tô vendo essa placa, sabe, tô pensando, tô fora de mim, deixa eu voltar, né? O que significa essa situação no dia de hoje? A gente ter essa sensibilidade. Quanto mais sensibilidade você for destinando para o seu dia a dia, tendo presença, você vai criando maturidade, tá? Porque a presença de espírito, você estar conectada naquele lugar, é você realmente marcar um ponto no estado mental. Tá? A maturidade não tem a ver com idade. Aliás, a idade muitas vezes abstrai a maturidade. Eu não sei se vocês já viram, muitos idosos regridem em termos emocionais. Então esse lance de falar que a maturidade está na idade é um erro. O que ocorre é que a gente não dá tempo para se trabalhar. Né? A minha mãe, ela sempre fala, já você tem que tomar muito cuidado, porque assim, você teve de uma forma ou outra, né? Porque para minha família foi muito complexo, porque eu vou meditar. Se desse, eu ia pro Himalaia. Se eu não fosse tão friorenta assim, eu ia pro Himalaia ficar meditando. Entende? Essa é a minha pegada desde sempre, assim, na realidade. Então, assim, meio descabeçada, vamos dizer, né? Porque seguindo o meu feeling interno, a minha intuição, eu gosto disso. A minha mãe fala, você toma cuidado, porque assim, não é todo mundo que tem, vivencia, experiencia. Então, assim, toma cuidado com o jeito que você fala. Mas, de fato, você tem que realmente criar uma sistemática dentro da sua vida a partir de agora, então, para que você se autodesenvolva. Entende? A gente só consegue gerar maturidade tendo também experiência. Por isso que assim, a gente conta, muitas pessoas que fazem live, tem uma coisa muito interessante, na maior parte das pessoas, elas contam o que elas fizeram de errado, porque ninguém acerta, sabe assim, eu tava vendo um videozinho de um jogador que um repórter fala assim, você acha que você fracassou, não sei o quê, aí ele pergunta, saca assim, olha meu, você fez essa pergunta o ano passado, deixa eu te fazer uma pergunta, você é promovido todos os anos? Então assim, é o lance da gente ter esse cuidado, né, de saber que vão ter altos e baixos,
vão ter altos e baixos nesse processo, mas um dia depois do outro, né? É o lance de 1% melhor ao dia. É o pouquinho que você puder estudar a respeito de você, porque a maturidade não está em compreender o outro. Você só consegue compreender o outro quando você se conhece. Você não consegue alcançar níveis de empatia conhecendo apenas o outro externamente, porque se você procura o externo, né, aquilo que parece que é o que aquela pessoa está sentindo, você não tem exatamente a profundidade nela. Quando você alcança níveis de profundidade em você, você consegue alcançar dentro das outras pessoas, entende? Isso é muito importante. Então, maturidade não tem nada a ver com idade. Então, assim, como acelerar o processo de encontrar a pessoa? Eu vou contar uma coisa para você, é a seguinte, quando você não esperar, a coisa vai acontecer, porque é quando você menos espera, nas situações mais bizonhas, quando você falava assim, tipo, sabe quando você acha que vai ser na igreja? Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela é incrível, e ela falava assim, Jaci, vamos pra igreja porque eu preciso achar um marido. Eu preciso achar um marido. E na igreja, com certeza, eu vou achar um marido, porque na igreja só tem gente boa. Mal sabia ela das estatísticas financeiras das pessoas que mais dão calote nas lojas. Mas enfim, né? Não que todos sejam, mas é a realidade. Só para vocês terem uma ideia. Mas assim, as coisas, elas... Se você tá muito tempo... Assim, a gente tem que saber por que a gente quer uma relação. Se a gente quer muito uma relação, geralmente é porque a gente tá carente. Se a gente tá carente, isso é uma verdade, a carência, ela só traz coisa igual. E aí, o que atrai esse igual, já que você tá na carência? Você não está em condições. Se você está buscando tanto fora, dentro não está legal, precisa fazer um trabalho. Então, o processo de acelerar é um trabalho interno. E eu venho batendo nisso, sobre trabalho interno, há muito tempo. Desde a época do Paraguai, inclusive. Aí, nem todo mundo encontra. Tem um monte de gente que não é casado, tem um monte de gente que não foi... Eu tenho uma tia que ela já é falecida, ela não é minha tia, mas ela é uma tia de coração, a tia Carminha, a gente chama ela de tia Carminha Preta, porque a gente tinha a tia Carminha e a tia Carminha Preta, e ela é maravilhosa, um ser maravilhoso, e muitas vezes ela vinha cheia das pulseiras, assim, eu tinha um amor, tenho um amor, né, porque de vez em quando até tem umas conversas, penso nela, inclusive, e ela não casou, e era uma mulher linda, muito bonita, muito assim, sabe, tipo exuberante, bonita, sabe, assim, posuda, linda, linda, linda. E ela não casou. Eu não sei se ela teve relacionamentos, nunca cheguei a perguntar, mas aquilo era uma curiosidade pra mim, porque eu sempre a vi muito sozinha. Existem pessoas que elas não casam. Existem pessoas que casam muito, né? Ou que nunca estão satisfeitas com a pessoa, mas não estão satisfeitas, não porque o outro não vale a nada, mas é porque muitas vezes entram em relacionamentos que dentro desses relacionamentos não existe o preenchimento e a plenitude. Então a pessoa fica caçando aonde está isso que vai me encher. Mas a gente só consegue ser preenchido quando nós mesmos nos preenchemos. Quando nós... Se lembra que eu estava falando sobre a chama gêmea, que eu vou explicar melhor para vocês, e é muito importante, porque a chama gêmea, ela precisa de uma explicação melhor, assim como a alma gêmea, né? Eu estava falando para vocês que a chama gêmea, ela tem uma característica, que elas só vão se encontrar, e ainda com muita intempérie, né, com muita instabilidade, quando elas estão num processo, né, de se auto-refazer, né, de se auto-preencher.
E aí quando elas estão mais ou menos equilibradas, mas muitas vezes assim, tipo, existe um desequilíbrio, mas elas estão fazendo um trabalho interno muito forte, cada uma delas, entende? Porque assim, as chamas gêmeas, elas não são relacionamentos assim, ai, será que eu tenho uma chama? Sabe assim, às vezes as pessoas querem as coisas, só que assim, são pessoas que vêm para fazer trabalho e serviço na Terra. Né? É trabalho espiritual mesmo, não é que nem alma gêmea, que é um trabalho mais assim, o que eu preciso te dar, te fornecer de suporte, né? São relacionamentos que muitas vezes não são nem relacionamentos assim entre homem e mulher, são relacionamentos de amizade, enfim, são almas que vêm como um suporte para você na sua. E eu tenho várias almas gêmeas, eu não estou falando de pessoas com as quais eu me relacionei, né? Aliás, nenhum dos homens do meu passado mais distante foram homens que são alma gêmea, chama gêmea, alguma coisa desse nível, ou mesmo relacionamentos kármicos, né? Foram relacionamentos que eu entrei, eram pessoas, entende, que eu falei, eu quero, vou investir nessa experiência aqui, entende? Mais ou menos isso. E fiquei, patinei também, me envolvi, perdi um pouco a sensibilidade, porque eu não sabia, né? Hoje eu tenho uma visão real de como eram as coisas, mas com essas pessoas do meu passado mais distante, não, entendeu? Nada. Enfim, qual a diferença de alma gêmea para chama gêmea? Bem, vou falar assim. Primeiro a gente tem que saber do conceito. Alma gêmea foi um conceito vindo de Platão, tá? No banquete, tem um livro chamado Banquete de Platão. Às vezes você encontra como banquete do amor, de Platão, enfim. Chega em determinado momento que eles estão discorrendo a respeito da alma, de como que foi a formação do homem, a queda, isso tudo. E aí Platão pega, né, e faz uma remodelagem do que o outro havia dito, melhorando a imagem disso. E aí ele diz o seguinte, que dentro da constituição do homem, o homem, tá? Ele era andrógeno, ele tinha a parte masculina e a parte feminina. E aí na queda, né, quando o demiurgo, Deus, bem demiurgo, não é esse Deus que é o Deus total, esse Deus que cria a humanidade, então, né, que é um demiurgo, vamos dizer assim, para ele ter o poder sobre a humanidade, ele divide esse homem entre homem e mulher. A gente vê isso na Bíblia. Platão é antes da Bíblia. Platão é 600 anos antes da Bíblia. Muito mais, acho. Entende? Pega só isso. E aí ele fala que divide o homem e a mulher, e aí eles ficam mais fracos. Olha que Platão diz. Platão diz que o homem e a mulher são divididos e eles ficam mais fracos, então esse homem e essa mulher seriam mais fáceis de serem, vamos supor, escravizados, vamos dizer assim. Tá? E esse processo de dividir esse ser andrógeno é você dividir as almas. Em verdade, isso está, ele fala de almas gêmeas. Em verdade, isso estaria dentro do conceito do que eu entenderia de chamas gêmeas. As almas gêmeas explicadas dentro da teosofia, dentro de coisas mais recentes, estudos mais recentes, eles falam que a alma gêmea, as almas gêmeas são almas afins. São pessoas que se encontram, né, para uma dar suporte. Sabe aquele bom amigo que você tem? Eu falei dos meus melhores amigos da infância que foram almas gêmeas. Eu acho que a família inteira deles era minha alma gêmea, porque foram pessoas que na época meu pai ficou doente, né? Meu pai, eu tinha 11 anos, o meu pai teve derrame
E aí a minha mãe tava doida, né, tipo, com um monte de coisa, uma situação terrível, não esperávamos, porque na realidade eu lembro que meu pai tava com uma proposta, inclusive, para ir morar na França, porque meu pai era muito bom naquilo que ele fazia e ele tinha recebido uma proposta, ia ser a vida dos sonhos da minha mãe, né? E aí meu pai acabou tendo derrame, né, e ficou muito mal, depois meu pai teve que parar de trabalhar, enfim, e todos esses meus vizinhos, né, da família do Kleber, do André, eles me deram muito suporte, foram pessoas que, tipo, sabe, pessoas que me ampararam mesmo, né. Então eu tive isso, pelo menos, não sei como que foi para os meus irmãos isso, mas eu tive essa assistência, essas almas gêmeas, pessoas que me deram esse suporte, né, que eu acho que estavam lá, parece que sabiam, né, eu vou morar lá porque vai ter essa pessoa e essa pessoa vai precisar desse suporte e eu vou dar essa mão. E foram pessoas que eu e minha mãe, principalmente, né, que minha mãe sabe disso muito bem, a gente tem um amor verdadeiro, genuíno por essas famílias, entende? Então as almas gêmeas seriam amigos, pessoas afins, que você realmente consegue ter afinidade, você fala, poxa, você se sente em casa com essa pessoa, entende? Você não precisa ter efetivamente um relacionamento de homem e mulher, né, dentro, mas também pode acontecer de pessoas se apaixonarem e estarem numa condição de almas afins. São relacionamentos muito bonitos, esses são menos tensos do que os karmáticos, porque os karmáticos implicam não é desde sempre, você tipo, conhece a pessoa, tal, começa a ter um relacionamento e o relacionamento se torna inviável, né? O cara atrai muito, a mulher grita, e só que todo mundo se gosta e fica apegado. É um relacionamento em que existe o relacionamento karmático, é um relacionamento que é meio que de contrato, porque você está devendo alguma coisa para aquela pessoa, em algum nível, vocês estabelecem de alguma forma, que eu ainda não tenho isso de forma clara na minha mente, né? Você estabelece vir e estar com essa pessoa e passar por esse processo para que os dois consigam gerar, como que se fala? Gerar um equilíbrio, uma estabilidade e depois muitas vezes se separar. Teve o aprendizado, né? Teve o débito e o crédito kármico, né? De uma parte para outra, e agora eles pode ou não, né? Se reencontrar numa outra situação, enfim. Só que os karmáticos, eles têm a ver com o lance de ambos terem que ou um pagar e o outro receber. É o lance de débito e crédito do cartão de crédito, entende? Isso é o relacionamento karmático. Aí já o relacionamento de chama gêmea é o que eu vejo que seria o que Platão disse no seguinte sentido, tá? Porque quando eles se encontram, porque assim, quando que acontece? Acontece alguma coisa na vida dessas pessoas, que as pessoas são movidas de um lugar para outro, de formas inesperadas, e elas se encontram de formas inesperadas, nunca pensando que vão se conhecer, sabe assim, tipo, tava lá parado 1 bilhão de pessoas, um monte de gente linda, e você fala, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Você olha mais ou menos isso, acontece isso, né? Uma dessas pessoas reconhece, é automático, aí tem a tensão sexual muito poderosa mesmo, né? Uma atração muito forte, porque não tem como você não se mesclar, não se identificar, entende? Então, você observando isso, simplesmente acontece o match, só que depois de um tempo você, tipo, tem medo, porque você fala, mas como assim? Eu nem conheço essa pessoa é totalmente diferente, culturas totalmente diferentes, tudo diferente, por que essa pessoa? E aí você vai entendendo, vocês começam a se refletir um no outro, só que
existe muito psiquismo, né? O que o outro pensa, o que o outro sente, o outro também sente, e é muito desconfortável tudo isso, né? Porque quando se separa, é meio assim, tipo, contato zero. E aí, períodos de contato zero, e aí, tipo, de repente aparece e, tipo, parece que tá tudo bem, e depois dá tudo errado, enfim, e eles precisam se harmonizar porque, independente dos dois estarem se trabalhando, né, porque eles só conseguem se encontrar quando eles estão num nível de catalisação próprio dentro dessa individualidade, tá? Isso não significa que os dois estejam no mesmo estágio, tá? Então, o que ocorre? Quando eles se encontram, eles fusionam, quando eles praticam o ato sexual, que é uma coisa, né, que a gente sabe que é uma coisa muito intensa, muito poderosa, né, tipo, não tem, você acha aquela pessoa a pessoa mais linda do mundo, você fala assim, meu, essa pessoa é a pessoa mais linda do mundo, mais sensacional, olha, tipo, Brooke Shield, qualquer mulher, assim, não chega aos pés dessa pessoa, por quê? Porque as duas fazem parte da mesma coisa, e quando elas fusionam, elas catalisam muita energia, um preenche o outro sabe assim, a pessoa se sente plena, fala, meu, com essa pessoa eu me sinto sensacional. A presença só dessa pessoa já me faz sensacional, já tô assim, tipo, sabe, você se enche de ideias, é um negócio maravilhoso. Só que até que eles se equilibrem e consigam manter o relacionamento, porque veja só, você pode ver assim dentro de tudo que é escrito a respeito de chamas gêmeas, você vai ver que geralmente o cara tá casado, ou a mulher tá casada, tá todo mundo cheio de filho e tá numa situação, aí quando volta pro relacionamento, a pessoa sabe que ela não ama a mulher, né? Ou a mulher volta pro relacionamento lá pro marido e não ama o marido, fala, meu, eu não te amo, mas eu tenho que continuar aqui com você porque eu tenho que estar, porque assim, a sociedade disse que e aí toda a transformação tá no fato de que é claro que essas almas, elas têm um magnetismo forte, elas sempre vão voltar uma para outra, e aí elas têm que decidir, né, em conjunto. É o seguinte, eu tenho a minha família e eu te amo, e é com você, é você a pessoa da minha vida, só que eu tenho a minha família, e aí? Né? E aí é aquilo que a gente fala, né? A gente fala, você vai ter que ter uma estratégia porque você está se enganando e enganando o outro. E aí participar dessa dinâmica de triângulo amoroso, seja ou um quádruplo, né, um quadrado amoroso, é meio complexo, então não é algo problemático. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Eu tô vendo aqui, mas é que eu não olho muito para as coisas aqui, mas eu tô aqui conversando com vocês. Então, o que é muito importante, eu estou contando tudo isso para vocês porque eu estou fazendo uma investigação a respeito desse tema, né? E aí a gente vê e conversa com mulheres, enfim, que já passaram por isso, e é mais ou menos essa situação. O homem, ele tem um amor pela esposa, ou a mulher tem o amor pelo esposo, mas é um amor assim meio que de irmão, entende? Você percebe que, putz, não tem aquela coisa. E aí você precisa decidir em ficar dentro dessa realidade ou experienciar, porque existe um acordo dessas chamas gêmeas. Elas precisam estar junto porque existe um trabalho a ser feito. Porque não é por causa do tesão ou mesmo do amor, porque assim, essas almas, elas catalisam amor para a humanidade. Não só quando elas estão juntas, existe um processo, não só através do físico, que um consegue penetrar no outro para chegar num nível assim alto de energia, tá? Mas principalmente porque eles geralmente um catalisa o outro tanto
tanto que eles começam a fazer serviços para a humanidade, sabe, abrir instituição para salvar bicho, animal, enfim, gato, cachorro, papagaio, a Amazônia, não importa, sabe, eles têm que estar juntos porque o poder disso é tão grande, tão absurdo, que um leva o outro para estados assim, tipo de prosperidade muito alto, entende? A prosperidade e abundância, lembrando que prosperidade e abundância, dinheiro, prosperidade e abundância, a gente tem que relembrar como que se fala? Toda a teoria que eu já falei a respeito do dinheiro, né, e do que é prosperidade e abundância. Ou seja, eles conseguem fusionar e alcançar em todos os níveis das dimensões do ser, né, que a gente tem os 7 chakras. Nessas 7 dimensões do ser, eles fusionam e vibram e continuam, tem continuidade e ritmo dentro um do outro. Tanto é que eles têm psiquismo, eles sonham juntos, sabe, parece ser tudo muito lindo. Mas no final, ter que passar por todo esse processo de estar separado, e aí você sentir o outro, e você começa a passar mal, e aí você se sente mal, acontece de tudo, sabe assim, não é para qualquer um, almejem, né, assim, tipo, coisas tranquilas, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa tão surpreendente, mas não é pra gente, porque a gente não veio com esse approach, a gente veio com outro approach, e não tem melhor ou pior, existe apenas aquilo que é pra você, aquilo que você já vem trabalhando, ok? É que a gente fala muito intensamente da chama gêmea, porque o negócio é muito impactante, sabe assim, você não consegue explicar algo desse tipo, porque o nível não só de amor, mas como de atração, porque parece um ímã só que foi dividido e que cola, entende? Por isso que a gente dá muito essa ênfase, porque o negócio é muito poderoso mesmo. Então, em qual estado de espírito devemos estar? Né? Aí eu acho que tem a ver com o processo de o processo de encontrar qual é a diferença, em qual estado de espírito devemos estar. Eu acho que o estado de espírito não é bem nem o estado... a gente não vai nem falar de estado de espírito. Vamos falar primeiro daquilo que a gente tem a maior sensibilidade, que é o nosso estado de estar. Nosso estado de estar é ótimo. Estar dentro da nossa fisicalidade. Como você se encontra dentro do seu corpo? Né? Como que você se sente dentro do seu corpo? O que te incomoda? Se eu tirasse todos os seus pensamentos, o que te incomoda? Se na realidade os seus pensamentos que te incomodam, muda os pensamentos. Né? A gente fala de estados mentais, a gente falou de estados mentais, falou da mente de estados mentais, falamos de consciência, estados de consciência, essa informação sobre estados de consciência, mente, consciência e estados mentais é tão importante vocês saberem que, junto com o que eu falei a respeito dos sentidos, se você conseguir compreender, você vai ter um ponto de encaixe onde você consegue se deslocar por todas as consciências, estados de consciência, estados mentais, experimentando e vendo um monte de coisa. Entende? Porque existe um ponto de encaixe, um ponto de intersecção, e que eu vou explicar depois, mais tarde, porque eu vou colocar que eu recebi uma canalização, mas é uma canalização que eu falo que é de mim mesma, né? Que é da parte mais profunda, através de muito suporte que você acaba tendo de várias, vamos dizer, de várias entidades de luz, vamos dizer assim. Quando atingimos a maturidade mental e espiritual individual, quanto ao ego? Quando atingimos a maturidade mental e espiritual individual? Bom, essa pergunta eu não tenho como responder quando isso ocorre. Existem almas que vêm de fora da Terra que são inteligentes. Eu vou falar de inteligências, não de alma, porque é melhor, fica mais claro. Existem inteligências que vêm
e que muitas vezes vêm e patinam dentro do lance das encarnações por causa que eu expliquei para vocês, do corpo físico, né, que adensa muito todo o nosso sistema neuronal, a forma como a gente interpreta e todas as memórias ancestrais e tudo que impacta dentro daquilo que pode ser a compreensão, né, a forma de compreender essa inteligência desvirtuada através dessa capa, desse véu todo, né? Isso aqui é um montão de véu, né? Isso aqui já está muito bem lapidado. Não estou falando de você, corpo, eu te amo, mas a maior parte das pessoas é muita capa, né? Então muita coisa grossa. Por isso que a gente bate muito na tecla de alimentação, de exercícios, né, moderados. A gente bate muito na tecla, beba água, coma coisas com sal sim, comam coisas doces, carboidratos de frutas, verduras, legumes, todos frescos, né? Porque tem muita energia do sol, tem energia da terra, que por acaso tem o ouro, e depois outro dia eu falo a respeito disso, né? E aí a gente vai falar com outro nome, porque não pode falar, não é verdade? Então, comam muitas coisas que sutilizem a sua energia, para que você esteja mais receptivo, porque a recepção não tem a ver com o que está vindo de fora, a recepção tem a ver com o que está dentro, de você se tornar mais permeável dentro de você mesmo. Não é o que está vindo do outro, é o que está vindo de você. Enquanto você não souber que todas as respostas estão dentro de você, que em cada célula que nasce, existe um estado de consciência novo aportando dentro de você. Você acessa, meninas, vocês que curtem massagem, eu adoro fazer massagem, eu adoro ir numa massagista, e aqui na Argentina é top, eu adoro fazer, tem um lugar aqui muito bom. Então assim, a massagem, ela acessa áreas da sua mente, né, estados mentais em você que são muito bons. Tem muita gente que quando está fazendo massagem, eu tenho a Lu, uma amiga minha lá no Brasil, que ela é uma excelente massagista, a Luísa. E eu sei, através de algumas coisas que a gente estava conversando, que algumas pacientes muitas vezes acabam até se emocionando, chorando, enfim, acontece nesses trabalhos de reiki e tudo mais. Mas principalmente massagem, porque você acessa áreas que você conecta com determinadas emoções e áreas de pensamentos específicos. Quanto mais você move essas energias, melhor. Existe uma técnica chamada Rolfing, tá? Existe uma técnica chamada Rolfing, e o Rolfing é uma técnica maravilhosa, porque quando eu comecei a estudar o Rolfing, foi a minha vizinha querida, a Fabiana, que ela falou que ela fazia, e toda vez que por algum motivo da natureza minha mãe estava precisando de alguma coisa, os meus vizinhos lá são pessoas iluminadas. Vai por mim, porque para aguentar a gente como vizinho tem que ser bem iluminado. Então assim, ela falou do Rolfing, e ela me aconselhou para falar com uma pessoa que fazia com ela, né, que fazia para ela, que era a Patrícia. Eu acabei não conseguindo fazer, mas eu conheci uma das instrutoras de Rolfing no Brasil, que está lá no Morumbi. Ela tem um espaço maravilhoso, inclusive. E eu estava conversando com ela e depois comecei a meditar e falei assim: você sabe que eu entendi o que é o Rolfing. O Rolfing, ele ajuda nos meus processos de iluminação. Eu falei exatamente isso, falei até para a Patrícia, conversando com ela por telefone. O Rolfing ajuda a você nos processos de iluminação. Vai por mim, que eu sei que eu tô falando. Entende? Porque ele movimenta camadas mais internas dentro de você e realmente ajuda você a ter uma qualidade motora melhor, entre outras coisas, mas acessa áreas emocionais totalmente importantes para dentro dos processos de entendimento do eu. Tá? Façam Rolfing, tudo que tem a ver com fáscias. Tudo que tem a ver com fáscias é muito importante.
certo? Bom, os estados de fusão. Por que você diz que o sexo não agrega a fusão? Existem pessoas que aparecem para nós de algo não resolvido e que temos que resolver? Os estados de fusão. Por que você diz que o sexo não agrega a fusão? Bom, por que o sexo em si, entre, tipo, pessoas, eu vou, tipo, ir na balada, vou sair com o cara e, tipo, vou fazer sexo com ele. Uma pessoa que, de repente, não é a sua chama gêmea, tá? Vou fazer sexo. Por quê? Porque você não está no seu estado mais sutilizado. Para que você consiga ter a fusão, vocês se lembram que eu estava falando dos corpos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos as 7 dimensões do ser. São 7 chakras. Essas 7 dimensões correspondem às 7 cores do arco-íris, aos 7 arcanjos, aos 7 reinos, 5 reinos, né? 1, 2, 3, 4. Os 5 reinos dentro do planeta Terra, né? Mais o éter e o espírito, tá? Além de corresponder também aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, tá? De formas que eles vão se mesclando e criando cores para que se chegue depois na 7ª cor, que eu falo que sempre é a 6ª. Enfim, tem um motivo, tá? E aí você receba toda essa carga positiva, você esteja vibrando, pulsando em uníssono e formando essa luz branca. Porque imagina que se você está pulsando de forma uníssona e equilibrada, né, em harmonia, todas as cores vibrando em harmonia, você alcança o estado pleno, né? Você está em luz plena. E a gente entra e sai de uma dimensão a outra, ou não tem o termostato, né, que eu falei, de mais prosperidade e escassez. Você não, ou você está muito em uma dimensão, ou você está pouco em outra. Então existe um desequilíbrio. Então assim, você não é um ser espiritualizado. Você bebeu bastante cachaça, né, bastante spirit, porque álcool significa spirit, espírito em inglês. E se você não pegou aí essa dica, né, significa obsessor, inclusive, né, álcool, não importa, mas o vinho é do Jesus. Não é esse vinho que é do Jesus, esquece o álcool. Álcool é coisa satânica, vai por mim. Tirando o álcool da limpeza, você limpa, é super bom. Álcool tira muito a sua qualidade de percepção e interação, desvirtua. Mas eu preciso relaxar. Vai fazer meditação, yoga, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus, mas para de beber, para de tomar álcool, não importa se é whisky, 500 mil anos, o mais caro, isso não é status, isso é estrago, tá? Para de beber, ok? Enfim, então, quando você consegue, você tá no meio da balada e você arranja lá um peguete, e aí você resolve sair e transar com essa pessoa. Ou você resolve assim, eu vou fazer um curso de tantra lá, e aí nesse curso, eles me ensinaram que eu tenho que transar, e aí eu vou lá, transo com meu marido, sabe assim, a pessoa é completamente desvirtuada, ela tá fora, porque assim, ela tem que aprender a se conectar com ela, e o outro parceiro, ele também tem que estar na mesma vibe. Quando a gente fala de chama gêmea, a gente consegue isso automático, mesmo que o cara tenha tomado 500 litros de cachaça. Não, é que assim, 500 litros vai impedir bastante que a fusão seja plena, mas assim, tem mais facilidade, é o que eu quero dizer, tá? Porém, quando a gente fala de pessoas normais do dia a dia, que é apenas uma atração que você fala, ou você tem uma pessoa que você gosta, assim, só que os dois não estão na mesma condição, você não alcança a fusão. Porque o que seria a fusão? Né? Porque parece meio estranho.
O que seria a bendita da fusão? Vou desenhar melhor. Eu gosto de lousa grande. Um dia eu vou comprar uma lousa bem grande, comprar uma filmadora bem gigante para eu escrever aqui as coisas. Tem que explicar isso bem direitinho para todo mundo, porque é matemático, gente. É bem matemático. E quando a gente fala que é matemático mesmo. É tipo conjunto, pertence ou não pertence. Ó, ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que as bolinhas aqui estejam super iguais, tá bom? O que é a fusão? A fusão é quando eu consigo fazer uma intersecção entre as dimensões. Eu não fusiono só o ato sexual da penetração, não é a fusão plena. Eu fusiono neste momento. Imagina que você saiu com uma pessoa que de repente não era a pessoa ideal e você, por algum motivo da natureza, se fusionou em um desses campos aqui. Só que essa pessoa não é a pessoa ideal. Por isso que a gente fala assim, toma cuidado com quem você sai, porque depois você não sabe do que você vai ficar impregnado, né? Toma cuidado. E aí a gente não sabe o quanto que a gente se compromete em vários níveis, né? E ficar nesse entrelaçamento que eu falei que não entra e nem sai, né? Você fica lembrando da pessoa, a pessoa te lembra. Muitas vezes você fusionou com ela aqui. Por que vocês estão... aqui não. Aqui. Fusionou com ela aqui, no sexto chakra. Sabe? Você fusionou puramente. Entende? Aí você fica sonhando com a pessoa sonha com você, e aí você acha que é uma coisa sobrenatural. Enfim, não, existe uma fusão, sim. Não é a pessoa ideal, mas teve uma fusão. Por isso, dentro de várias escolas iniciáticas se fala de se casar depois dos 40 anos, né? E de se sair de casa bem depois dos 27, assim, quando você for casar, você sai de casa, fica em casa, até que você crie toda a condição, né, para estar bem desenvolvido, conhecer bastante, para você inclusive ser mestre e tutor dos seus filhos, porque afinal de contas a gente tem que saber educar bem, não é só educar no campo instrutivo, né, lógico, mas é saber falar a respeito dessas coisas, porque isso aqui é muito mais importante, requer muito mais inteligência do que a matemática simples ou decoreba de fórmulas, do que saber coisas computacionais. Isso aqui é muito mais complexo e muito mais lindo, inclusive, tá? Porque isso aqui é uma miscigenação filosófica da matemática com a geometria, com religião, e forma uma coisa, nossa, grandiosa. Então, assim, a fusão acontece fisicamente e depois ela vai acontecer em outros níveis. E quanto mais sutil o nível que você alcança, maior é quando eu falo tração, não é atração, é tração, mais catalisação de energia. Por isso que a gente fala que isso é um processo, que se você falar que é só, não, você só precisa ter a penetração, que aí você vai chegar no orgasmo e tudo vai acontecer, vai se abrir o universo para você. Não é assim. Isso aí é coisa de gente junior, né? Sei lá, da onde que veio essa pessoa, essa instrução, tá? Porém,
pessoas que querem se desenvolver sozinhas, que não querem ter parceiros, porque decidem que elas querem ser mais monásticas, mais, como que se fala? Praticar o celibato, que isso também é possível, ok? O que ocorre? Você vai trabalhando essas potências, né? Os 4 elementos dentro de você. Você trabalha os 4 elementos dentro de você. Esses 4 elementos, eles vão se movendo, você consegue ter a noção de como aquilo está se movendo no começo e assim, você consegue ter noção depois de muito tempo de prática. No começo você tem desenvolvimento sim, só que você não percebe esses movimentos acontecendo e aí você tem as evoluções, tá? Mas quanto mais você fizer, mais você vai se unificando dentro, você vai se autocatalisando, se auto-engendrando assim como o todo, né? Porque a gente é uma réplica do todo. Na consciência Adam Kadmon, nós temos tudo, nós somos assim, tipo a constituição do universo, o universo, tudo que existe no nosso universo está dentro do nosso corpo, tá? Se lembrem disso. E aí a gente consegue fusionar o nosso lado, a gente consegue de verdade se equilibrar, né? A gente se torna andrógeno, não na nossa parte externa. E não que eu não vou gostar mais de homem, não tem nada a ver. Internamente a gente se androgeniza, a gente cria essa estabilidade, entende? E aí a gente chega num estado de completude. Nesse estado de completude, quando você acha uma pessoa com a qual você queira ter uma relação, você preenche tanto essa pessoa, você doa tanto amor para essa pessoa, entende? Que você também pode curar outra pessoa. Mas se essa pessoa for cheia das bagunças, né, internas, porque assim, geralmente uma pessoa completa, ela vai trazer para dentro da sua realidade aquilo que está ressoando com ela, que é o espelho, entende? Então ela vai trazer uma pessoa compatível, né? Dificilmente, a não ser que exista um contrato de repente ter que doar alguma coisa, porque assim ela vai ficar em déficit. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Dentro dos relacionamentos, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo muito do débito e do crédito, que é você querer... Sabe aquela pessoa que quer dar tudo para outra pessoa? Tudo. Você entrega tudo. Só que se você entrega tudo, você está correndo o risco, por livre-arbítrio, né? Você está entregando tudo, você está correndo o risco de não receber de volta, principalmente se essa pessoa for disfuncional. E como você ainda, a maior parte das pessoas, não tem condições de avaliação, geralmente ela erra no julgamento. Então ela dá tudo e fica sem nada. Ela é roubada. Geralmente, pessoas que fazem isso são assaltadas. Porque assim, você vai encontrar muitas pessoas abundantes, prósperas, né? Que têm um poder assim pessoal. Você vai encontrar essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas acabam até, pode acontecer delas quererem se relacionar, porque existe uma necessidade dela curar outras pessoas. Tá? Mas ela, depois de um tempo, ela tem que se movimentar para um estado interno muito grande, fazer as limpezas gerais para conseguir se auto-reabastecer de novo, para depois ter que fazer isso, né? Eu chamo essas pessoas de pitonisas. Apesar que aparece um monte de gente aí falando, ah, não, porque tem que ser assim, o formato, mulher tem que se comportar assim, homem tem que se comportar assim. A grande verdade é que tudo isso é estado mental. O importante é que a gente possa promover cura. E ninguém está falando para todo mundo sair fazendo sexo adoidado. O melhor que existe é que você encontre um único parceiro com o qual você faça troca, para não existir qualquer tipo de engano e engodo no meio do processo.
tá? E não só porque é eticamente, moralmente positivo, mas é porque é uma questão, inclusive, de sobreviver. Se você quer morrer mais rápido, você sai com qualquer um. Se você quer morrer mais rápido, você escolhe sair com qualquer um. Vai por mim. Ok? Principalmente homens, né? Eu escrevo isso no meu livro O Poder do Orgasmo Feminino. O homem, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Bastante cuidado. Uma vez eu tava numa mesa, eu devia ter, eu acho que uns 25 anos, 26, aí no meio da mesa do jantar eu pego e falo, tava lá a minha família, mas a família da minha família. Aí eu falei assim, não, porque tem o tal, né? E aí eu comecei a falar naturalmente a respeito disso e as pessoas ficam se olhando como elas nunca tivessem feito sexo na vida. Eu fico me perguntando se essas pessoas têm algum problema mental, mas tá tudo certo. Inclusive meus irmãos. É que eu sou muito espontânea, gente, sério. Bom, respondi. Aí existem pessoas que aparecem para nós de algo não resolvido e que temos que resolver? Sim. Às vezes você vem para resolver problemas que tem a ver com karma, né? Como eu falei anteriormente. O karma é uma questão que precisa ter muita atenção. Nem tudo é karmático. Tá? A gente causa problemas, a gente quer tanto viver um karma, porque todo mundo fala que é karma, então tem que ser karma também, porque é uma etiqueta, uma tag, entende? Não etiqueta as coisas, flua, assim sai bem melhor. Por que você disse que o arco-íris teria apenas 6 cores na sua cosmovisão? O que acontece, tá? Até eu vou ler uma coisa para vocês que foi o que eu chamo de canalização, tá? Quando você chega, eu tinha falado para vocês que tinha a luz, né? Deus emana a luz e aí essa luz ela passa, né? Para dentro de como se fosse um prisma, e aí a gente fragmenta essa luz, que seria o branco, né? A luz passa e fragmenta isso em 7 raios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 6º chakra emite uma luz conforme feitos os estudos, né? Porque o chakra da laringe emite um cor de azul forte, que eu não sei se, não me lembro agora se era o índigo, e aí o chakra do Ajna, que é do 3º olho, né, ele emite uma outra cor de azul. Quando esses dois azuis, não é subir, tá, é pulsar, não é subida da Kundalini, é pulsar, fazer toda essa energia fluir, né? A gente fala que a gente sente sim uma vibração, só que é porque tem um pulsar, tá? Tem um pulsar aí. Você sente a vibração em todos, né? Você pode abrir cada um e fechar, enfim, ou você colocar a sua atenção em cada um e você vai sentir como se fosse uma subida, mas é tudo ao mesmo tempo, ok? Então, quando chega até aqui, por que se torna violeta? Porque o branco, ele está aqui presente e todo esse azul, a fusão do azul com o azul escuro, o azul claro e o branco, eles formam violeta, tá bom? Então é por isso que eu digo, mas se você interpreta do jeito que você quiser, porque aí você fala que é do Arcanjo Miguel, essas coisas todas, tá tudo certo, e a gente não tem que tirar a credibilidade ou o direito da cor, mas se você fizer essa experimentação, você vai ver que no azul escuro, o azul claro e o branco, eles fusionam e viram violeta. Eu vou ler aqui uma coisa para vocês que é muito importante. Isso aqui foi uma canalização, eu até passei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tive uma canalização de através, tudo interno, né? Então são essas todas as inteligências que você vai
acessando e aí você vai recebendo isso, porque como eu tinha tido essa visão a respeito de explicar as coisas de forma mais matemática, isso acabou chegando para mim. E aí assim, ó, aí eu começo escrevendo, e tudo começou quando há cerca de uma semana atrás, isso aí foi anteontem, tá, que veio para mim. Percebi que as pessoas padrão, além de uma infinidade de mestres e gurus nacionais e internacionais de distintos tempos, explicavam e davam a entender os aspectos de dualidade e polaridade como sinônimos. Então, pedi para que me fosse traduzido ao que percebo como superfície de mim mesma a forma de responder a isso, a esta confusão ocasionada por percepções fragmentadas e mal direcionadas do conhecimento. Eita, nós! É que é tão grande o negócio aqui. Do conhecimento. Pedi também que este entendimento me fosse colocado de uma maneira que pudesse validar e fosse percebida e sentida como verdadeira, e assim pudesse compartilhar para ser manejada com muito respeito e reverência pelos que tiverem condições de compreender. Então, tudo se inicia assim. A dualidade não é polaridade, e isto muda o jogo, muda tudo completamente. Muda a estrutura e a possibilidade de entendimento do conhecimento em sua mente, para que você possa realmente acessar tanto mentes e estados mentais, como estados de consciência distintos e também consciências diferentes da consciência humana. A dualidade fala do grande homem que mora no pequeno homem. Ela fala do grande conter o pequeno, do pequeno estar contido ou não contido através de níveis e subníveis. Em contrapartida, a polaridade fala sobre o gradiente em que determinado aspecto desta dualidade ocorre. A dualidade nos mostra a beleza e a magnitude da criação. E aqui não falamos da criação em termos de não somente compreender a realidade física materializada como concebemos. Vejam, através da matemática aplicada, em que aprendemos sobre pontos de intersecção, conter ou não conter, estar contido ou não estar contido, conseguimos explicar Deus e todas as suas leis. Logo, utilizei o instrumento matemático para apoiar estas considerações que compartilho de maneira fraternal para todos que tiverem olhos para ver, ouvidos para ouvir e percepção para sentir. O que desejo que saiba é: tudo pertence a Deus, porém pertencer é diferente de ser. O ser, ele depende da apropriação de cada identidade existente em relação às definições de qualidades que deseja se atribuir. Isto quer dizer que a experiência de ser só pode existir por parte do que se foi criado e não de seu criador, que apenas experimenta a alegria deste processo através de cada infinitesimal partícula que se auto-percebe de maneira senciente. Sendo Deus apenas o observador que não interfere, mas que te dá a permissão de você existir exatamente como você decidir e escolher, experienciar e vivenciar a vida em todas as suas facetas e possibilidades, tudo isso, mesmo que você seja consciente ou supostamente inconsciente de todo o processo. A responsabilidade e as consequências são apenas suas, e as leis de como são geridas as relações e inter-relações em cada ponto da criação seguem de forma inequívoca, de maneira justa e necessária, sem que haja a mão de Deus manipulando os resultados, porém se expandindo na experiência de cada inteligência dentro deste sistema. Controle não faz parte de Deus. Deus mostra em todas as ocasiões fluidez em todos os seus aspectos. Logo, quando falamos que você deve se render, soltar, não controlar, teríamos alguns aspectos que fazem parte desta própria estrutura e que te colocam também em fase com o todo, por serem aspectos e ou comportamentos comuns entre ambos. Deus e sua criação, rendição, desapego, soltar, são pontos de intersecção entre o homem e a divindade, mostrando e realizando o que está contido naquilo que o contém. Os aspectos de conter ou não contém se mostram também fundamentais quando falamos de ambiente de potencial heterogêneo e homogêneo. Estes aspectos em campos da ciência
ciência, por exemplo, como nas medicinas e tudo que rege a farmacologia, nos diz que podemos criar remédios e curas a partir deste entendimento, pois sabendo qual princípio contém, ou seja, é normal em meios comuns estudados, podemos, a saber, extrair ou imputar determinada situação, padrão ou elemento de uma célula, por exemplo, concedendo a potenciais remédios atributos de cura perfeita em homeostase com o corpo humano. Logo, podemos usar este conhecimento para todos os campos de todas as ciências, pois este princípio é válido para tudo que existe. Chamei a esta minha descoberta geral, utilizando a matemática aplicada de princípio humana orgânica 333. Ao observarmos o modelo geométrico da árvore da vida, fica nítido algo incrível dentro deste meu modelo concatenado. Os pontos de intersecção seriam, por exemplo, equivalentes aos pontos nos quais transitaríamos de um nível para outro, de um estado para outro, de uma consciência para outra, sendo aplicado de forma universal, infinita e constante, tendo como ponte os elementos comuns em gradientes diferenciados, necessitando... Calma aí, gente. Eu não sei porque que eu deixo o meu despertador aqui. Sendo aplicado de forma universal, infinita e constante, tendo como ponte os elementos comuns em gradientes diferenciados, necessitando haver apenas uma quantidade mínima de um elemento entre ambos os sistemas para que haja uma conversão ou a possibilidade de fluidez de um meio para outro. Podemos ilustrar como exemplo algo bem interessante que está fazendo parte de meus estudos e aprofundamentos nessa questão. Na minha perspectiva atual, ainda em validação, não existiria fora de nós, extraterrestres e seres vindos de outros planetas, ou sequer outros planetas, porém todos estes aspectos seriam acessos a consciências através desse processo mencionado de ponto de intersecção, de conter ou não conter, estar contido ou não estar contido, pertencer ou não pertencer. E isso nos levaria ao resultado que evidencia sobre o porquê muitos veem determinado tipo de coisas ou experimentam fenômenos que outros não podem observar de maneira natural. Tudo estaria dentro de cada ser senciente e poderia se plasmar em realidades diversas a partir do mesmo princípio e ser manifestado fisicamente, inclusive, e tudo através dos mesmos princípios. Esta seria a base do fenômeno do que chamamos de queda do homem, queda de consciência, pois seria um fluxo, um fluir através desse mecanismo. Porém, sendo limitado a quem tem esta capacidade de deslocamento e compreensão da criação e geração de pontos de encaixe através do entendimento que vai dos pontos de intersecção a elementos comuns, nestes pontos, contendo ou não contendo, estando contido ou não, sejam em níveis de estruturas mentais, conscienciais e em todos os níveis físicos, biológicos, químicos, elétricos, quânticos ou quaisquer outros conhecidos e não conhecidos ainda. Viajar no tempo e no espaço e se mover por realidade seria apenas o domínio da estruturação e fixação deste ponto de intersecção. Quando observamos a matemática aplicada e suas leis sobre a grande geometria que permeia e penetra todos os interespaços, vemos a grandiosidade desta arquitetura. O entendimento do ponto de intersecção entre o princípio e outro, o que torna ou tornaria um meio heterogêneo ou homogêneo, é de extrema importância, porque nos permite ter nitidez de como a luz, ou o que compreendemos como luz primeva, primeiro raio, através de seus processos de autoengendrar-se, através da combinação de suas potências que de forma grosseira, mais materialista, vislumbramos e percebemos como terra, fogo, ar e água se interpenetram e se interrelacionam. Um aspecto muito importante é explicarmos algo aqui. Em verdade, não existe nada que seja o primeiro, porque tudo ocorre ao mesmo tempo, pois não existe tempo de fato, pois o tempo na minha análise atual é uma dobra no espaço ocasionado pela interpretação e processo de nosso sistema neuronal e, consequentemente, de nosso campo neuronal. E apenas apresentamos aqui como primeiro para explicar algo que em verdade ocorre em simultâneo. Posso explicitar este conceito graficamente para sua mente como a figura do Ouroboros, a serpente que conhecemos como a que abocanha sua própria cauda, conhecida também através do símbolo do círculo
ciclo que representa a infinidade da criação, também explicado como sendo o alfa e o ômega pelas tradições religiosas milenares da cultura terrestre, representando de fato um sistema fechado onde tudo se conecta e se interpenetra em uma ordem e sequência magistral. Gostaria de abrir uma aspas gigante nas questões às quais me refiro a Deus, porque em meu discurso não falo de deuses ou potestades e potências em níveis hierárquicos de elevação em estados de consciência e de consciências dentro do sistema. Me refiro a Deus absoluto, ok? Voltando aos pontos de intersecção em que o estar contido e conter explicam cada uma das facetas dessa geometria conexa, sob o aspecto do ponto de intersecção que se realiza com elementos comuns e contidos em sistemas diferentes, temos a possibilidade de conseguir fusionar qualquer substância, princípio e ou potência. O símbolo do tal representa esta minha cosmovisão de maneira absoluta, inteligível pelo iniciado. Se observarmos com grande nitidez e extrema sensação de amorosidade e ternura, analisando de maneira respeitosa a fusão dos corpos entre homens e mulheres em comunhão perfeita, e mais profundamente quando pegamos uma lupa quântica e observamos, analisando os processos, entendemos que a dualidade e as polaridades se unem para uma unicidade total. Compreendemos imediatamente as leis matemáticas e os números infinitos e seus sinais. Menos com mais e mais com menos. Menos ou mais de um elemento em cada ponto perfeito da criação. Evidenciam um magnetismo intrínseco a tudo, mantendo tudo unido em total equilíbrio e homogeneidade, existindo heterogêneo apenas em regiões exatas para manter a possibilidade de organização e individualização. É tão lindo e tão perfeito, tão grandioso, enfim. Uma pergunta a se fazer agora seria: por que dizemos que esta fusão entre homens e mulheres, principalmente quando realizada em verdade e justiça, passando assim de apenas um rele símbolo sem poder para a causa e explicação de toda existência, se trataria de algo com amor e de total amorosidade, sendo a amorosidade um estado dentro da dimensão do amor? Porque o que junta, o que reúne e faz vibrar as potencialidades e todas as características equilibradas de todas as dimensões da existência, pelo menos dentro da consciência Adam Kadmon, é o coração. E este coração, arquetipicamente entendido como ponto médio, gera conexão e intersecção e conexão que reverbera, que pulsa e impulsiona a vida de forma contínua e ininterrupta, demonstrando a eternidade e infinitude do cosmos. Polaridade é um aspecto, um gradiente em que determinada qualidade da dualidade existe dentro desse sistema. Portanto, deixo claro que a polaridade, então, e mesmo apesar dos pontos de semelhanças, não possui o mesmo significado de dualidade. Enfim, isso aqui foi para explicar a diferença entre polaridade e dualidade, porque as pessoas realmente, os gurus, e você pode ver assim quando a pessoa está explicando, não, dualidade é feminino e masculino, é homem e mulher, é obscuridade e luz. Não, não é, isso aí é polaridade. Entende? Então, quando eu dou um nome errado para as coisas, dificilmente você vai conseguir interpretar essas considerações, tipo do homem pequeno e do homem grande. Né? O homem pequeno é a fisicalidade, não é o ego. Não é o ego. O homem pequeno é a fisicalidade. O homem grande é o espírito. Para você acessar o espírito através da fisicalidade, você faz isso através de todo um processo, de todo um trabalho que necessita que seja impregnado o amor através do chakra cardíaco. Você consegue reverberar. Se você olha a constituição do Adam Kadmon, se você olha os chakras, o que representa cada um deles, você vai lá no quarto chakra, que é o chakra que faz a ligação do mundo físico com o mundo mais sutilizado, e ele faz todo esse trabalho de equilíbrio, de harmonização dos aspectos, dos impulsos mais, que esses impulsos são muito importantes existirem, porque eles nos aterram no planeta, eles fazem com que nós nos fixemos
dentro da matéria, entende? Mas isso aqui nos conecta com os mundos mais sutilizados. O coração físico, ele é a interpretação arquetípica do modelo do coração divino, né? Que é esse coração central, esse sol central que pulsa, que traz tudo para dentro dele, né? Com grande amorosidade, pulsa para tudo e recebe. É o fluxo e o refluxo, é emitir e receber, né? Então, assim, isso é comunicação, isso é amor, isso... Quando você consegue conceber tudo isso, assim, tipo, para mim é tão emocionante falar disso, de verdade, eu consigo enxergar de uma forma tão clara, eu consigo visualizar na minha imaginação como que isso ocorre, porque se isso ocorre em mim, é só eu fechar o olho e falar, eu sou o todo, né? E aí isso acontecer dentro de mim e através de mim eu conseguir reverberar essa potência de amor para todos os lados, não importa a distância, porque não existe distância, porque tudo é um ponto. Na maçonaria eles têm esse símbolo aqui, ó. Por isso que a gente gosta de estudar simbologia. Tá tudo junto e misturado. Entende? Bem, deixa eu voltar algumas perguntas aqui. E tudo isso tem a ver com amor, né? Perguntaram para mim assim, o que é cosmovisão? Aí eu respondo, é o modo como uma pessoa vê e interpreta o mundo ao seu redor, incluindo questões sobre existência, a vida, a natureza, a moralidade e o propósito humano. Você é casada? Você namora? Eu não estou casada e não namoro. Eu sou uma pessoa que pratica o ascetismo até o quanto for possível, né? Até o quanto eu for chamada para alguma coisa com uma pessoa muito significativa. Geralmente é uma pessoa muito significativa. Enquanto essa pessoa não se manifesta, né? Não sai do seu estado manifesto, eu continuo no ascetismo. Porque afinal de contas a gente se guarda para aquela pessoa especial, né? Para aquilo que reverbera com a gente. O que é o sexo para você? Você acredita que sexo é pecado? Ouvi você falando sobre a prática do sexo ser algo perigoso. Gente, não é que o sexo é perigoso. Quando eu falo para vocês que a gente deve se preocupar com as pessoas com as quais nós estamos, porque assim, se a gente já sabe que existe um magnetismo reverso, né? Que por causa do nosso termostato não está em plenitude, muitas vezes, porque assim, ó, se o nosso termostato não está em plenitude, deixa eu desenhar aqui o termostato para vocês. Isso aqui, vamos supor que seja um termostato. Aqui é o máximo, aqui é escassez. Deixa eu até colocar P de prosperidade e E de escassez. Se você está em escassez de algum tipo de situação que represente as 7 dimensões do ser, isso aqui, o universo nunca vai te deixar vazio, tá? Ele não vai te deixar vazio. Ele vai apenas completar. Ele vai completar com mais dessa coisa ruim aqui para você, entende? Então você tem que se preocupar em estar em estado de prosperidade abundante, para que você consiga reverberar tudo isso em abundância e prosperidade. Você consegue atrair o amor, né? Agora, quando você está em escassez, você é completo e você vai atrair exatamente a pessoa que está dentro desse campo, né? Só que dentro desses fatores de atrair as pessoas que estão nessa energia, você pode atrair sim um relacionamento kármico.
E aqui vai estar aparecendo para vocês como suporte, muitas vezes, algumas almas gêmeas, mas essas almas gêmeas não vão vir como relacionamento, vão vir como amizades, falar assim, esse cara que você tá é zoado, sabe assim? Tipo, vai aparecer essas almas gêmeas que vão estar te consolando porque você tá nessa vibração, atraindo essas pessoas que estão fazendo você sofrer, que fazem você envelhecer mais rápido, que sugam a sua energia, né? Que roubam seu dinheiro, essas coisas todas, entende? Então, como você tá em escassez, vai sempre aparecer alguma coisa para você que vai representar exatamente o seu modelo mental. Porque se a gente já sabe que tudo acontece no nosso interior e que a gente projeta, mesmo que não perceba por flashes de pensamento, entende? Por flashes de pensamento, pensamentos não bonitos, não hermosos, então você pode ter certeza que você vai atrair a galera estranha a esse tipo de situação, ok? Explicado isso, eu quero dizer que o sexo, ele se torna um grande problema e perigoso sim, se você não sabe manejar. Se você não impõe regras de relacionamento, se você não sabe qual é o seu target. Porque se você não sabe qual é seu target, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. E nós não somos pessoas de qualquer coisa. Porque afinal de contas, se nós estamos aqui assistindo isso, é porque nós somos pessoas que pensam, pelo menos, em transformar a nossa vida para uma vida mais significativa, de maior valor, não só para a gente, porque a gente sempre quer para a gente, mas para o outro. Uma outra coisa é que quando você está em escassez de qualquer coisa na sua vida, não precisa ser só material, não. Se você pratica atos de bondade, praticando atos de bondade, você recebe créditos e por uma coisa incrível que acontece dentro da gente quando a gente faz o bem para os outros, é que a gente vai aumentando, se calibrando e melhorando a nossa energia. Fazer o bem, fazer o bom, o justo e o necessário. Eu adoro o justo e necessário. Foi um grande mestre, maravilhoso, encantador, esplendoroso, que me ensinou a respeito disso. Escrevi até um livro sobre o justo e necessário. Então, quando você começa a fazer coisas boas, você vai se calibrando e você vai melhorando a qualidade. Porque assim, a gente pode de repente começar a falar sobre gratidão. Só que a gratidão, ela tem que funcionar, ela consegue funcionar bem dentro de um sentimento real. Você consegue sentir gratidão quando você começa, sabe assim, quando você se sente, você tem tudo na sua casa, você tem comida para comer, você tem tudo. E mesmo assim você se sente desafortunado por algum vazio existencial, enfim. Isso impacta a sua vida. Só que quando você começa a fazer trabalhos ou com animais, muitas pessoas gostam de trabalhar com animais porque é uma forma que eles não respondem, né? É mais fácil. Então, quando você trabalha com animais, você consegue se calibrar melhor, ou trabalhar fazendo assistência social, ou conversando com um mendigo, ou conversando com uma pessoa que você vê no meio da rua que está chorando. Eu faço isso direto, gente. Eu sou dessas, sabe, assim, eu vejo alguma coisa que não tá muito encaixando, algum tipo de assédio, sabe, assim, eu falo, não, vamos melhorar isso aqui, vamos trazer beleza, vamos trazer harmonia, vamos trazer a verdade dentro desse cenário aqui que estão bagunçando. É isso que eu faço, né, e isso me ajuda bastante. Então, nesse estado que você vai melhorando a qualidade da sua energia, depois você pode começar a se perceber praticando aqueles hábitos de gratidão, sim, né? Da gente entender a nossa plenitude. A gente consegue conceber a gratidão de forma muito espetacular quando a gente entende a nossa totalidade. Que tudo está dentro e que a gente é incrível. Nós somos incrivelmente perfeitos.
Se vocês tiverem essa noção de quanto nós somos incríveis, entende? Você é gratidão para todo lado, entende? Eu sei que é difícil, sabe? Eu tenho os meus limites, eu tenho limitações que eu estou trabalhando em mim, mas eu reconheço isso com tanta verdade, eu vivo isso, entende? Eu vivo de fato isso. Então, aí você tem condições de atrair algo melhor. Enquanto você está numa energia muito baixa, de escassez, você precisa encontrar ferramentas, seja através da gratidão, seja através de trabalhar com um animal, com qualquer... Pega um cachorro na rua, cuida de alguém, sabe? Não queira... hoje eu vou, agora a partir de hoje, já se falou que eu tenho que ajudar, eu vou dar o dízimo na igreja. Quando a gente dá o dízimo na igreja, a gente transfere a responsabilidade de ser um ponto de luz aonde a gente está. No que você puder ajudar. Não importa se às vezes a pessoa ela tem mais dinheiro do que você, tá? Mas você tem como ajudar ela. De alguma forma, você tem como ajudar, você tem como ser uma luz na vida dessa pessoa. Alguma coisa você pode aportar. Seja para sua mãe que está dentro da sua casa, que você está vivendo com ela. Seja com seu filho, alguma coisa você pode aportar, entende? E isso vai mudando a sua frequência. Então, para entender, sexo é perigoso sim, porque se você faz de qualquer jeito, você foi ensinado que você pode pegar qualquer uma, que não tem nada e que pode ser de qualquer jeito, não, você tá ferrado. Isso implica em coisas seríssimas. Então, o sexo realmente é perigoso, mas não é que ele seja errado ou eu seja contra o sexo. Eu acredito que as pessoas precisam reinterpretar e entender melhor, se aprofundar nessas coisas em relação a esse ato tão sublime que é o sexo. Tá? Que é o relacionamento entre homem e mulher. É a coisa mais linda que existe. É a perfeição divina. É o cosmos, é o yin yang, é uma coisa esplendorosa. Enfim. Cosmovisão. Tá. O que é se eu era casada? Tem pergunta. Não entendi como funcionam as dimensões, onde estes chakras ficam. Então, assim, os chakras, eles são dimensões do ser. Eles estão localizados num ponto do espaço, em área sutil. A gente não percebe, porém, a gente tem as correlações dos chakras com as glândulas endócrinas. No videozinho passado, e eu não estou falando sem um background poderoso, tá? Então eu tô falando para vocês que as glândulas endócrinas são sistemas pelos quais, de forma sutilizada, a gente se liga a essas dimensões, aos chakras, ok? Não entendi como funcionam as dimensões. Então assim, olha, as dimensões do seu ser, né, daquilo que constitui aquilo que você percebe como a sua fisicalidade, dentro deste círculo, vamos falar que seja um círculo, essas dimensões que são multidimensionais, porque por que a gente fala que nós somos seres multidimensionais? Que nós estamos ao mesmo tempo em várias dimensões, dentro dessas 7 dimensões que formam o homem. Então, o homem físico, estou colocando aqui, dentro dele existem essas 7 dimensões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supostamente localizado na coluna vertebral até o cóccix, estariam localizados estes 7 chakras principais. Não existem só esses são os 7 principais que dão a nota principal dessa sinfonia toda, tá? Nós temos milhares de chakras, tanto é que quando você observa na cultura oriental, chinesa, por exemplo, a gente sabe que existem pontos no corpo
que você pode até matar uma pessoa, né? Então, assim, são pontos específicos que fazem fluir ou não fluir determinado tipo de fluxo, não só de energia, mas de líquidos, de um monte de coisas que acontecem no corpo. E em estado sem... Porque, assim, tudo que acontece no corpo, no campo mais físico, também acontece no campo mais sutil, porque ele desce nos níveis. Se lembra que a gente fala do homem grande e do homem pequeno? Na realidade, a gente se vê de forma equivocada. É como a gente tivesse como que se fala? Não é ao revés, quando a roupa está do lado contrário. Enfim, quando a roupa está do lado contrário, que tem um nome específico, eu não lembro, mas avesso, né? Roupa ao avesso. A gente se vê como as coisas estivessem dentro, mas na realidade a gente está falando do avesso, do plano mais avesso. Então seria assim, o homem grande, que é o espírito, e a fisicalidade. Essas dimensões todas estão dentro, né? Tipo assim, o homem pequeno, que a fisicalidade está dentro dessa completude, dessa coisa gigantesca. Nós somos imensos, nós abarcamos aí, tipo, algo incrível, entende? Então, assim, estas dimensões se encontram dentro do corpo do homem, mas a gente fala dentro, mas na realidade é fora, porque é a parte mais externa do homem, né? Parte mais externa, a coisa que a gente sente como fisicalidade, ok? Se eu não conseguir explicar direito, eu posso desenhar depois, fazer um desenho bem bonito e mandar, postar algo bem legal, explicando item por item. Como funcionam estas questões referentes aos 4 elementos? Dentro de todas as escolas iniciáticas, a gente trabalha algumas com o nome de alquimia, né? E é muito importante essa pergunta, eu achei bem legal, porque tem 2 coisas, 2 nomes que eu acho interessante para a gente adentrar nos processos dos 4 elementos. Vocês já ouviram algum guru falando para você transmutar alguma coisa? Eu gosto dos gurus, sabe? Porque eles são referência cômica para mim. O processo de transmutar na alquimia significa que eu pego um elemento que não tem nada a ver, que é heterogêneo, né? Eu explico isso até aqui, né? Heterogêneo em relação a outro meio, é totalmente diferente, tá? Então eu pego o chumbo e quero transformar em ouro, são elementos totalmente diferentes, que não tem coesão, tá? O que a gente faz nos chakras não é transmutar a energia, porque eu não tenho que transformar nada. A gente usa termos como refinamento. Se a gente tem uma energia no primeiro chakra que fala que a gente tem as energias primordiais, que são energias assim mais terrenais, né? Que são aquelas coisas bem... como que a gente fala aquela sensação... Enfim, esses desejos mais impulsivos, mais carnais, bem terra mesmo. A gente não transmuta, a gente não muda para uma coisa que não faz parte, a gente refina. O que é o processo de refinar o açúcar? O que é o processo de lapidar um diamante? A gente pega uma pedra bruta, já trabalhei com isso, com pedras preciosas, sou boa nisso, hein? E aí você refina, você lapida para que ela se torne, toda a sua potencialidade de beleza, seu poder de beleza seja visto. Essas energias, elas não são transmutáveis, elas são refináveis. Eu preciso refinar esses impulsos mais terrenais em mim, porque na medida que eu refino esses impulsos terrenais, porque assim, vocês se lembram que cada chakra tem uma cor? Esse é vermelho, esse é laranja, ele vibra
ele tem essa assinatura vibratória, essa classe vibratória, né? Esse vermelho, esse laranja, esse amarelo, o chakra do coração é verde, aqui é azul índigo, azul claro e aqui seria o lilás, né? O violeta. Quando eu começo o processo de refinar esse que simboliza a terra, que é a cor vermelha, se lembra que o homem na Bíblia é vermelho? Então, o homem da Bíblia é vermelho, realmente é terra. E aí, quando eu refino esse vermelho, eu vou alcançando níveis mais de laranja. Se lembra aqui nesse discurso, aqui nessa minha canalização, é exatamente esse argumento, que eu preciso ter o mesmo elemento para alcançar níveis superiores de dimensão. Para eu alcançar outra dimensão, eu preciso ter o mesmo princípio. Aqui, eu preciso achar um ponto de intersecção. Então, quando eu vou refinando o vermelho, eu vou clareando esse vermelho, eu encontro um tom onde eu consigo chegar às minhas emoções. Assim como quando eu refino o laranja, ele vai se tornando mais amarelo. Porque o laranja possui o amarelo. Poderíamos entender também que muitas vezes o de cima imprime uma força também no processo de refinar a dimensão mais abaixo dentro dessa escala, né? De 7 a 1. Também se pode chegar a essa ideia, ok? Aqui no coração, no chakra do coração, depois que eu refinei muito esse amarelo, porque aqui o Manipura é o eu sou, é a minha individualidade. Eu tenho que depurar, porque se eu não depuro, vem essas energias muitas vezes impactantes, não muito bem trabalhadas, eu me torno tão arrogante, tão narcisista, que dificilmente eu acesso o meu chakra cardíaco. Ok? Para que eu acesse o meu chakra cardíaco, para que ele faça um trabalho, aí uma alquimia que não é de emoções, porque a emoção acontece aqui, gente, muito importante isso. O primeiro chakra fala dos instintos, o segundo fala das emoções. Por que a gente fala que a gente só sente emoção? Ai, você é um ser que é só racional ou é emocional? Gente, a gente tem 7 dimensões. Quando você depura o instinto, você vira intuição. Só que o instinto é importante porque, por exemplo, é instintivo quando a gente não está no meio muito tempo sentindo o gás ligado, que aí a gente acaba se acostumando. Você chega num ambiente, você sente o cheiro instintivamente, é pelo instinto, o lance do sentir o cheiro, né? Esses sentidos mais brutos, né? Que são 5 sentidos, que são os sentidos mais brutos, que todo mundo fala que são esses os 5 sentidos que a gente tem, e só esses, e ponto final, e é isso que se aprende nos seus livros. E eu já vim aqui falando que são mais de 16, né, para ficar bem reto assim o negócio. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a não utilizar a palavra transmutar. A gente não transmuta nada, a gente refina os sentimentos. Aí, o que a gente faz? A gente não é só emoção e razão, a gente é instinto, a gente é emoção, a gente é individualidade, a gente é amor, a gente é... O da garganta, ele fala do poder pessoal. Aqui é intuição e aqui expansão de consciência. Então, por que todo mundo fala pra você, você é razão ou emoção? A emoção é um lugar no chakra onde ocorre. Não é engraçado isso? Por que a gente é enganado, né? Eu fico pensando assim,
que passa com todo mundo, né? Dos gurus internacionais com certificado que te fala, cobra R$1 bilhão. Eu me pergunto, as 7 dimensões do ser me diz que eu não sou só emoção, eu também sou instinto, mas às vezes eu tenho que depurar o meu instinto, porque muitas vezes eu tenho que transformar esse instinto em algo mais sutilizado, e quando eu transformo o instinto em estado mais sutilizado, eu tenho a minha intuição. Eu preciso do meu instinto para muitas coisas, para sobreviver dentro do planeta Terra, mas eu preciso de intuição para me relacionar com o planeta Terra, porque o instinto fala de sentir, de percepção, entende? O instinto fala de perceber o ambiente e a intuição fala de se relacionar com o ambiente, e tudo isso é comunicação. Sim. Entende? Essas áreas que vão se refinando, vão tendo interconexões, pontos de intersecção, até que tudo esteja muito bem calibrado em você e você flua dentro desse ecossistema de homeostase espiritual perfeito. Entende? Então é assim que funciona. Lembrando, cada um dos chakras representam estados específicos, cada elemento, os 4 elementos: terra, água, fogo, ar. Aqui é ar, se não me engano, porque o ar representa o espírito, é uma mescla. Aqui em cima acaba sendo uma mescla de ar e espírito. Se não me engano, o 7º é ar e espírito, esse é ar. Enfim, todos os 7 elementos muito bem trabalhados. O éter, né? Tem o éter, o espírito, ar, é a garganta, né? Ar, se não me engano, tá? Aí tem o chakra do coração, que mescla tudo isso e sutiliza e pega todos esses elementos e trabalha de forma a equilibrar cada um deles na medida da condição exata para que exista o equilíbrio em cada sistema, em cada dimensão do ser, tá bom? O que você pensa sobre relacionamentos? Onde existe o que você pensa sobre relacionamentos onde existe traição? Por que permanecer em um relacionamento levam homens a traírem? Gente, é assim, tipo, não é porque você casou que agora, a partir do momento que você casa, a sua vida vai ser infeliz para sempre, e porque você vai ser infeliz para sempre, aí você também tem que trair, porque homem, depois que casa, tem que trair. Porque tem isso, né? Tem umas sociedades assim, super antiquadas e que pensam isso, né? Poxa, meu, eu casei, agora tem que trair. O cara me perguntou isso, é sério. Mas, em verdade, toda vez que você está traindo uma pessoa, você está se traindo. Se você não está feliz no seu casamento, se você busca outras pessoas, se você está incompleto e você persiste nesse casamento, você está se traindo. Entende? Se você permanece num relacionamento que você não é feliz, que você não está pleno, mesmo, enfim, você está se traindo. E por mais que você ache que você... E assim, outra coisa, quando você trai a sua esposa, você leva para dentro do seu relacionamento o que nós chamamos dentro do mundo da espiritualidade de miasma. Miasmas são correntes vibratórias e muitas vezes forças, pensamentos e até espíritos, né? Quando a gente fala de espírito, a gente fala mais de alma, né? Essas coisas de alma penada, esse tipo de energia muito baixa que se liga a você, porque você tem aquele, como que se fala? Aquela pecinha que faz a fusão negativa e exponencia a negatividade. Então, assim, casar é uma coisa muito séria.
Porém, se você está casado e está infeliz, saia do casamento. Porque aí você fala, não, Jaci, mas se eu estou infeliz, eu vou fazer um trabalho psicológico, vou tentar, faça isso. Porém, saiba que mesmo se você fizer, você fica tentando, porque assim, olha, quando você não está feliz com uma pessoa e você tem relação sexual com essa outra pessoa, se você está em escassez, essa pessoa também vai estar em escassez, a sua vida vai estar em escassez. Porque a mulher, quando o homem ejacula dentro dela, ela não fica grávida, geralmente, se ela não tiver nenhum problema? Pois é, quando o homem vem com essas energias ruins e ele não quer mais a esposa e fica procurando, enfim, ele está engendrando dentro, em um dos campos aqui das dimensões, algo que vai nascer. E a gente fala então que se potencializa determinado tipo de característica. E isso não é bom para ninguém. Então assim, se você ama a pessoa de verdade, se é com essa pessoa, se você sente que é a sua vida lá, entende? Tipo, e não importa dinheiro, não importa nada, tá? Mas é que alguma coisa está acontecendo, tenta consertar, mas se não der certo, não fica, porque é tempo de vida. Às vezes, a gente fala muito dentro da espiritualidade que tem o lance do tempo. Tudo tem o seu tempo, o seu fluxo e seu refluxo. Muitas vezes você está dentro de um casamento que ele tem tempo de validade. Saber sobre isso é muito importante. Saber respeitar que nem sempre a gente vai ser felizes para sempre. Não tenta, causar algo, né, que, você tá preso, você tá infeliz. Você já fez de tudo, o negócio não vai. Não perca seu tempo. Porque o que a gente veio fazer aqui é catalisar a energia positiva. Não que você tenha que ser irresponsável, não tem que ser nada disso, não é sobre irresponsabilidade. Eu estou falando para que se tenha um discernimento a respeito. Entende? Isso é sério. Perceber aqui. Como fazer para que minha esposa se desenvolva? Então, o que acontece? Cada pessoa, até a Isa, eu estava conversando com uma amiga minha que está aqui, e ela é muito querida, e a gente estava falando a respeito de uma pessoa, né, que ela falou lá, sobre o estado de desenvolvimento dessa pessoa. As pessoas escolhem aonde querem estar. Muitas vezes a gente está num relacionamento em que a gente está num nível muito alto. E a pessoa está num nível um tanto mais abaixo. Se essa pessoa não entender que ela precisa evoluir para estar com você, é porque esse é o limite dela e precisa ter respeito. Porém, os seus processos começam a empacar. Eu lembro que eu lembro assim, uma amiga minha me falava, Jaci, você é a amiga pipa, porque a gente tem a amiga âncora e a amiga pipa. A amiga pipa faz voar, a amiga âncora afoga, né, a gente no meio da turbulência, enfim. A gente tem que ser na vida do outro algo, é claro que a gente não é sempre, mas o máximo que a gente puder ser de melhor para o outro, de dar o melhor para o outro, é o melhor, né? Definitivamente é o melhor. Existem as dificuldades, os tropeços, os dias ruins, existe tudo isso. Mas se dentro desse universo, dessa vida em comum, você percebe que esse estado da sua esposa, aonde ela fixou a mente dela, o estado mental, está impactando o seu crescimento, porque os dois, é até alquímico isso, tá? Essa pergunta é muito interessante. A gente fala da roda do Tao, né? Onde o masculino e o feminino, e onde o masculino tem um pouco do feminino, são esses pontos de intersecção,
é o estar contido, não estar contido, né? Essa roda do tal, ela tem que girar, tá? Isso aí é uma ilustração gráfica para vocês entenderem. Para que eu consiga catalisar essa energia, fazer com que essa energia realmente flua além do meu campo de existência e realmente faça com que as coisas sejam, não é só ser mais fácil, mas para que você expanda e banhe os outros, né, nessa energia de paz, de amor e tudo mais, e para que você prospere em todos os níveis da sua vida, seja qual for, essa roda ela precisa girar, ela precisa ser catalisada. Se eu tenho uma pessoa num estado mental abaixo do meu estado mental junto comigo e eu não consigo ao longo desse relacionamento trazer ela para junto e poder crescer, porque assim, imagina que você tem uma âncora aqui e você está fazendo força para subir. Isso é contraproducente, tá? Eu tô falando de um ponto de vista, de um local, de muita frieza, tá? Mas isso aqui é a realidade. Por isso que você tem que pensar a respeito de se você está com a pessoa. Por isso que eu falo assim, antes da gente querer casar, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. A gente tem que ensinar cada uma dessas coisas para os nossos filhos para que eles não errem. Porque eles erram muito, coitados. Eu sou vítima de mim mesmo, entende? Eu sou a típica pessoa que já errou em muitas situações. Então, a partir do momento que você compreende bem essa estrutura, você ensina para os seus filhos, você começa a utilizar, poxa, você começa a raciocinar, discernir. Por mais que exista o amor para com essa pessoa, você sempre vai dar o suporte para ela, mas até o amor é inviável dentro de uma perspectiva em que o estado mental dessa pessoa, ela é avesso ao crescimento. Por mais que você ame essa pessoa, pode acontecer muitas vezes de você se separar dessa pessoa, essa pessoa cair na real que ela precisa e depois de um tempo vocês se voltam a encontrar e casam de novo. Isso pode acontecer. Só que existe uma outra coisa, conversar. Às vezes a pessoa não percebe que ela não está no mesmo naipe que o teu, entende? O teu naipe é mais forte, né, nesse jogo de truco. Então a pessoa precisa saber, precisa haver conversa. Se você não conversa com o teu parceiro, com a tua parceira e fala, olha, é o seguinte, eu tô numa pegada, eu tô me autodesenvolvendo, eu acho super importante, eu tô aprendendo tais coisas, eu acho que essas coisas são importantes, gostaria que você participasse junto comigo para que a gente esteja na mesma frequência, né? E um ajudando o outro, porque assim, sabe aquele homem que tipo faz a faculdade, se forma, começa a ganhar dinheiro e depois larga a mulher e ela nem terminou o segundo colegial, vamos supor assim, e ele não ajuda, ele simplesmente larga porque encontrou dentro da empresa que ele foi, vamos supor, que ele foi promovido, uma outra menina lá. Ele não deu nem a oportunidade da pessoa, tipo, se auto-melhorar. Muitas mulheres se sacrificam pelos seus homens. Muitas mulheres. Entende? Então a gente tem que começar a ter esse olhar mais compassivo também. Tomar esse cuidado. Entende? A gente tenta fazer dentro, você cria um calendário e dentro desse período você vai fazendo o seu melhor dentro do seu relacionamento. E quando você vê, se você observar que o negócio não tá indo, então você fala, olha, eu te amo, né? Assim, tipo, eu tenho um amor para com você, mas eu acho que o nosso amor não está gerando energia suficiente para que a gente seja feliz. E eu acho que de repente você pode... Porque às vezes essa pessoa quer ficar nesse estado mental mesmo e ela vai achar uma pessoa do mesmo estado mental e eles vão ser felizes para sempre. Ok? Isso acontece e tá tudo certo. Entende? A única coisa que você precisa saber é onde você está, aonde você quer chegar, porque em verdade
por mais que a gente ame as outras pessoas, a gente não tem que necessitar das outras pessoas, né? Eu chegava e falava isso pro meu ex-companheiro, né? Eu falava assim, às vezes eu acho que você quer que eu seja o seu público, né? Assim, pra ficar admirando o seu progresso, né? Eu tinha essa impressão dele. E era isso, às vezes ele queria que eu ficasse achando que ele era sensacional, enfim, essas coisas todas que às vezes o homem quer, né? E não era a minha pegada, né? Eu não sou uma pessoa assim, tipo, parabéns por isso, que bonito, né? Tipo, por causa de vaidades, né? Quando o negócio é sensacional, porque geralmente é sempre apresentado algo que... e tem isso também, olha só, às vezes... a cultura das pessoas, os valores, as virtudes e tudo aquilo que é importante para uma pessoa, a gente precisa saber se para outra também vai ser importante, porque isso impacta no relacionamento, porque são pessoas conversando de coisas, por exemplo, eu tinha umas pessoas que eu conheci que a primeira coisa que elas faziam quando elas me conheciam, assim, numa reunião, alguma coisa assim, na área de fusão e aquisição, ou quando eu ia para uma reunião, assim, sensacional, enfim, a primeira coisa que os homens faziam, eles pegavam a carteira e colocavam em cima da mesa, assim, pá, com a chave do carro. Eu me lembro, eu conto isso pra minha mãe, a minha mãe ri tanto, e eu sempre falei assim, a impressão que eu tenho é que os homens acham que eu tô super interessada no carro deles, né? E mal eles sabem que, tipo, eu nunca precisei das coisas de ninguém, assim, do plano material dessas pessoas. Entende? E aí a minha mãe ria, né? Eu falava assim, mãe, mas olha só, a primeira coisa que eu escrevi no Poder do Orgasmo Feminino, eu escrevo isso, que a vontade que eu tinha na época era chegar com a chave do meu... Olha que ridículo, né? Porque isso nem é a minha prioridade, apesar de ser muito importante, porque você quer dar sempre uma estrutura maravilhosa para sua família, você quer dar do bom e do melhor, mas... de fato, nunca foi a coisa mais importante, e eu cheguei a perverter os meus valores por causa desses comportamentos, e falava assim pra minha mãe, mãe, quando eu tiver o meu jato pessoal, o meu Linage 1000E da Embraer, você vai ver que eu vou pegar a chave da minha aeronave e lascar, e eu vou falar truco, sabe? Porque o negócio é bizarro. Então assim, se você tá com pessoas que acham que você quer tudo material, que você quer comprar um monte de coisa, enfim, que você quer comprar roupa, quer ir no cabeleireiro todo dia, essas coisas todas, e aí o cara depara com uma pessoa que não quer nada disso, que ela, se você der a biblioteca de Alexandria para ela vai ter um orgasmo com isso, entende? Assim, a gente precisa saber com quem a gente está lidando, né? A comunicação precisa ser muito bem feita, a gente precisa conhecer as pessoas, né? Para mim, o valor de um homem nunca esteve no dinheiro deles. Pelo contrário, toda vez que algum marido meu, né, algum dos meus relacionamentos, nós estivemos juntos, tipo assim, eu tenho energia o suficiente para fazer o cara ficar rico, geralmente, né? Mas quando ele me trai, faz alguma coisa, aí a vida dele vai pro pé, entende? E ele não sabe disso, mas era mais ou menos assim, ou se ele ficar doido da cabeça, também não dá nada certo. Mas enfim, eu falo tudo isso que eu acho muito engraçado, os homens, viu? Eles acham que as mulheres são todas iguais, e quando eles deparam com pessoas com características assim mais distintas, eles se chocam um pouco. Como escapar da influência dos parceiros que desejam controlar nossa vida? Hoje eu até falei isso, né, a respeito de controle, porque muitas vezes essa pessoa que muitas vezes está mais em cima, ela observa o que está mais abaixo, né, que acha que o outro está numa condição menor e tudo mais, como eles estivessem, como essa pessoa que está mais, que ele supõe que esteja mais abaixo, que ele tem que controlar. Porque esse controle vem da impressão de que o outro deve se submeter porque o outro é inferior. E é um erro isso.
O outro não é inferior, ele tem uma perspectiva diferente. Eu falei a respeito do sistema neuronal, né? De você ver diferente as coisas, dar valores diferentes para as coisas. Né? Isso aí é muito importante. Então, quando você percebe que você está num relacionamento altamente controlado, a primeira coisa é que você tem que sinalizar. Você tem que pegar e falar assim, olha, é o seguinte, na minha opinião, tá? Isso aí já é opinião. Por que opinião? Porque pode dar certo para você desse jeito. Não é uma coisa, não é uma verdade absoluta, pode dar certo ou não. Mas eu faria dessa forma, eu ia falar assim, olha, eu não gosto de ser controlada, eu tenho o meu ponto de vista, aí você apresenta as suas regras, porque às vezes a pessoa ela é visual, a gente tem que saber se comunicar. É o lance que eu falei da minha mãe, né? Eu falei pra minha mãe, eu não entendo o amor desse jeito, eu entendo desse outro jeito. A gente precisa saber se comunicar muito bem, foi o começo dessa live, falar de comunicação assertiva, saber como chegar na pessoa para que ela entenda e ela não se sinta também agredida. Existe tudo como falar, né? A forma, né, o jeito com que você fala assim, olha, é o seguinte, eu amo muito você, mas existe um limite aqui, esse é o limite, é o sinal vermelho até onde você pode ir, ok? Esse é o meu limite, eu gostaria que você respeitasse, eu gosto de usar a minha roupa assim, ou eu gosto de ter essas experiências, nós estamos juntos, eu gosto muito de você, eu aprecio muito a sua companhia, mas você não precisa temer, porque meu objetivo é estar com você, não é estar com outras pessoas. Porém, eu tenho no meu círculo de amizades milhões de pessoas e eu gosto de estar com elas. Percebo que você se incomoda, então eu vou diminuir, porque você também tem que também ter algo, né? Você não pode, eu sou assim e assim serei, né? Que nem a professora de geografia da minha filha que tomou uma invertida minha, porque ela falava, é assim que eu faço há 100 mil anos. Eu falei assim, gente, se eu falar pro meu chefe, eu trabalho no ramo de tecnologia, na época eu estava na área de tecnologia, e eu falar pro meu chefe que eu faço desse jeito, porque eu faço há 7 anos, ele vai me despedir, porque tem que se renovar aí, né? É mais ou menos isso. A gente tem que aprender que a gente também tem que ceder, mas não ceder naquilo que é muito importante. Mas você também você querer casar e querer ficar saindo todo dia com os amigos, com as amigas, não dá muito certo isso. Então a gente tem que aprender o limite para você ter um relacionamento de casado. Precisa haver conversa, precisa ter, olha, a gente vai casar, mas pra gente casar, vamos determinar aqui, pelo menos durante os 3 primeiros anos, sabe fazer um business plan? Faça um business plan, é sério, pode parecer ridículo isso, mas pra gente fazer uma empresa dar certo, a gente constrói um plano de trabalho. Agora, pra nosso relacionamento dar certo, a gente não faz isso, por quê? Não, porque uma coisa pessoal não precisa de uma estrutura, criar estrutura, foi o que eu falei na live passada, criar regras é muito importante para dentro do relacionamento, porque isso faz com que exista um fluxo mais perfeito dentro dessa geometria desse amor que foi construído, entende? Vamos lá. Não entendi sobre o que é mente e a diferença entre o estado mental, consciência e estado de consciência. Gente, já são quase 11 horas, mas enfim, eu vou explicando, qualquer coisa fica gravado, vocês podem dormir, não tem problema. O que ocorre? Eu tenho que desenhar porque fica mais inteligível, com as bolinhas, com o círculo. A nossa mente adora imagem. Por isso que eles dão bastante imagem nas propagandas, imagens, arquétipos de imagens, eles fazem isso, porque eles sabem que que as imagens entram e se fixam em pontos específicos da mente, né? E aí você recorre a essas imagens quando precisa fazer uma compra, uma marca, enfim. Então eu vou tentar explicar. Quando eu expliquei consciência, estado de consciência, expliquei mente e estado mental, eu parti do conhecimento da Cabala que fala do Adam Kadmon.
O Adam Kadmon é a consciência humana, é a consciência do homem, né, da constituição do homem, é o desenho divino, é aquilo que Leonardo da Vinci desenha, né, o homem vitruviano, tá? Essa consciência, então eu estava falando para vocês também que existe a luz, né, que foi projetada. Deus, no seu influxo, ele projeta uma luz e essa luz se divide em 7 raios. Esses 7 raios formam a emanação, né? E essas inteligências, elas vão trabalhando e constituem essa consciência dentro do cosmos, né? Isso depois de a gente ver dentro do espaço-tempo com quando surgiu o primeiro organismo vivo, né, e essa evolução toda. Então vamos supor que exista o espaço-tempo dentro dessa realidade que é contada pelo homem, mas é como se fosse assim, existe um trabalho dentro do cosmos, né, por várias potências, e aí se construiu o que a gente fala, né, da consciência Adam Kadmon, que é essa estrutura nossa toda, que tem os chakras, que depois envolve todo esse espectro, essa área mais externa, né, que é a fisicalidade, enfim. Esta consciência Adam Kadmon, dentro dessa consciência residem várias outras consciências. Se lembra que a gente tem o reino vegetal, o reino animal, o reino animal, vegetal, mineral? São 5 reinos. Os 5 reinos estão dentro da gente, são 5 consciências, mas existem infinitas consciências e vai além disso. Então, assim, a gente tem várias consciências, tá? A gente vai simbolizar a consciência Adam Kadmon como se fosse o país. E cada consciência dentro desse país, a gente vai falar de estados. Então a gente tem a consciência, que é o país, e a gente tem as consciências dentro da consciência maior. Tá? E dentro da consciência a gente tem os estados de consciência, e dentro dos estados de consciência a gente tem as mentes, e dentro das mentes a gente tem os estados mentais. Os estados mentais são o local, tudo que é com o nome de estado de consciência ou estado mental é a posição em que eu me aloco dentro daquela consciência. Por exemplo, dentro da consciência daquilo que a gente entende de planeta Terra, a gente percebe o sistema. O sistema, ele rege como que os indivíduos eles têm que se comportar em grande e maior parte. Você vê todo mundo se comportando com certa semelhança, inclusive, depois da instauração do governo único, que vocês não sabem, mas nós já estamos nele há algum tempinho, tá? Mas tá tudo certo. E aí, o que ocorre? A gente eles começam a direcionar a gente através de propagandas, através de de todos os recursos. Eles fazem com que a gente se posicione num estado mental. Por exemplo, qual é o estado mental hoje do brasileiro em relação ao Brasil? Né? Então é crise, é problema, não sei o que, essas coisas. É o estado mental dentro da consciência. Dentro da consciência da humanidade, que é regida pelo sistema, você tem um estado de consciência. Mas existem as pessoas que estão em estado de consciência mais elevados, ou seja, ela não fica só pensando no presidente, quem é o presidente, quem que não é. Então ela se situa em um espaço dentro dessa consciência, no espaço do espaço dessa consciência, e ela
cria uma casinha dentro desse estado de consciência e ela prospera dentro de tudo aquilo que ela pode conceber do que ela seja, do ser dela, de como ela foi criada, de como que os ancestrais dela, porque a ancestralidade impacta diretamente dentro das características genéticas, e não só genéticas de genótipo e fenótipo, mas como de estruturas mentais e tudo mais, tá? Existe uma série de circunstâncias e fatores que fazem com que você se aloque a um estado mental, porque você é completamente escravizado, e a não ser que você consiga se libertar e perceber esses padrões, você consegue alterar dentro desses estados. Mas antes de eu alterar o estado de consciência na qual eu estou, eu necessito alterar o estado da minha mente. A mente, ela sofre esses impactos internos e externos e todas essas impressões, e aí eu produzo pensamentos, emoções e toda aquilo que reverbera dentro dos 7 chakras, né, que a gente fala de instinto. A gente começa a perceber o mundo muito semelhante àquilo que a nossa avó, a nossa mãe e nosso círculo percebe. Então a gente é alocado mais internamente e dentro desse estado de mente. Tá? A gente começa a pensar, vamos supor, você pensa mais ou menos como a sua mãe pensa, como o seu pai pensa, entende? Então isso gera um estado mental. Você cria dentro da sua mente essa posição, né, através de pensamentos, porque o que te aloca num estado mental são os seus pensamentos. O ponto que te encerra é a qualidade e tipos de pensamento que você tem. Eu sei que é difícil falar sobre comandar pensamentos, mas vocês podem começar a tentar trabalhar isso aos poucos. Eu percebi que estou pensando algo, vou ter que pensar algo diferente aqui para contrabalancear. É o lance do cancelo, 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 que muitos gurus usam, inclusive. Então, quando eu altero dentro da mente dessa coletividade, porque eu tô dentro de uma, vamos supor, eu tô dentro de um condomínio, eu moro dentro de um condomínio há 500 anos. Dentro daquele condomínio, eu tenho amizades e todo mundo faz parte daquela mente, daquela egrégora. A mente é uma egrégora, é um conjunto de pensamentos e estados mentais que são compartilhados entre si. E esse estado mental me aloca numa posição. E aí eu tenho essa mente coletiva. Porém, dentro desse lugar onde eu estou alocada, dentro desta mente, porque eu tenho este estado mental, eu estou dentro de um ponto dentro do estado de consciência, para eu me mover dentro do estado de consciência, não é de consciências para outras consciências. Eu preciso mover a minha mente, eu preciso mover a qualidade dos meus pensamentos, é o primeiro passo. Fazendo isso, eu começo a perceber que eu posso alterar o meu estado de consciência. Eu passo para outros níveis de consciência dentro da própria consciência, entende? Eu sei que é complexo isso, mas tudo depende de você ter no seu intelecto, trazer para a sua imaginação um fator muito importante. O primeiro passo não é querer entender nem a consciência e estados de consciência, é você conceber a mente como algo que é uma egrégora, e essa egrégora rege os seus comportamentos e estados mentais. Ela produz pensamentos muitas vezes muito mais ineficientes do que eficientes, tá? Por isso que a gente tem que controlar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, tudo é controle. Você queria, que fosse democracia? Não, a democracia causa confusão. Pode ver, seja democrático na sua mente, permita um pouquinho de tudo que você vai ver, o resultado que você vai ter. Eu adoro a República de Platão, gente, vocês precisam ler. O 8º livro é o melhor.
Então, assim, para você ter prosperidade dentro dessa seara do conhecimento da mente e estados mentais e pular para estados de consciência e para níveis de consciência, a saber que para você acessar estados de consciência alterados, você tem que manejar muito bem as suas percepções, que são os seus sentidos, que são mais de 16, como eu falo para vocês várias vezes, entende? Quando você maneja isso, você acessa estados mentais, consciências, estados de consciência diferenciados, porque esses estados de consciência você não entra com a fisicalidade, muitas vezes. Existem estados que sim, tá? Mas a maior parte dos estados de consciência, que são os que interessam, principalmente o pessoal que gosta de tomar ayahuasca, usar LSD, essas coisas, eles entram através deles mesmo, tem sempre interno, entende? Com a percepção, outros níveis de percepção, ok? Então, eu vou deixar mais ou menos assim, eu vou tentar fazer um desenho, algo muito mais, que seja muito mais inteligível, porque é complexo, porém é simples, né? Quando você começa a conceber que tudo parte da qualidade de pensamento, mas a qualidade de pensamento requer que você tenha um entorno interno e externo, aquilo que você cria através da sua imaginação, e externo, aquilo que você se alimenta através do meio, vai te colocar num ponto de encaixe para que você more naquele estado mental, naquele tipo de mente. Quando você percebe que aquela mente, aquela egrégora que forma aquele conjunto de mentes que estão manipulando tudo, você percebe que você está fazendo parte daquilo, você fala, opa, aqui não, eu quero partir para outra. E muitas vezes você tem que se mudar, você tem que fazer um monte de coisa, né? Porque não é simples assim. Outra coisa, prestem atenção, tomem cuidado com a música que vocês ouvem. Música de sofrência, tudo que tem voz falando, tomem cuidado, porque aquilo imprime inconscientemente em você todas as possibilidades desgraçadas das intempéries, e você acredita que aquilo, não, as pessoas elas sofrem desse jeito, elas vivem desse jeito, não, isso acontece. Então aí você leva para os seus relacionamentos como uma verdade, e aí você chora, você esperneia, você sente tudo errado. Às vezes estava tudo para dar certo o relacionamento, você começa a ouvir aquela música e você acha que estão te enganando, mas aquela música que está tendo um efeito negativo, produzindo uma resposta de você para aquele relacionamento que não é adequada, que nem é a verdade, entende? Tomem cuidado. Aí, funcionamento onde existe traição, não entendi sobre o que é mente, tá. Sobre vibração e frequência, gostaria de saber por que você acredita que não devemos usar... Sobre vibração e frequência, gostaria de saber por que você acredita que não devemos usar a emoção, pois no filme O Segredo é falado que precisamos sentir. É aquilo que eu falei pra vocês, gente. Sentir e se emocionar são coisas completamente diferentes, são recursos do seu corpo físico, tá? Ou de corpos mais sutis que você se utiliza para... Vou tirar o sapato, gente, tô cansada aqui, meu pé tá doendo já. Para que você acesse, entende? Determinado tipo de informação do meio. Então, assim, o sentimento, quando a gente fala que a gente está sentindo, é que todos os nossos sentidos, que vão além dos 5 sentidos tradicionais, inclusive, tá? Que são, como que se fala? Percepções mais utilizadas ainda, até de magnetismo, eletromagnetismo, essas coisas todas. Então... você se torna apto a sentir, a trazer aquelas manifestações externas, tudo que é de ambiente externo para dentro de você, que causam essas impressões. Agora, o se emocionar significa você perceber através desses sentidos e como que os 4 elementos são movimentados dentro do chakra, principalmente do 2º chakra. As emoções ocorrem
né? A impressão das emoções ocorre no segundo chakra. As suas percepções, elas são passadas para todos os chakras, se você tiver percepções cada vez mais sutis. Mas de primeiro, né, a gente percebe através dos 2 ou 3 primeiros chakras, dependendo do nível de percepção que você vai desenvolvendo, dos sentidos que você vai desenvolvendo, ok? É exatamente dessa forma. Quando eu falo para você não se emocionar, é porque assim, para você sentir, o homem grande tem que silenciar o homem pequeno. O espírito silencia o homem pequeno, que é a fisicalidade. Então a fisicalidade entra em estado de relaxamento, respira, ok? E aí simplesmente você entra num estado de interiorização em que você vai sentindo, percebendo a sua pulsação cardíaca, vários aspectos de você, e aí você vai indo mais fundo, e aí você vai percebendo que você pulsa, seu corpo pulsa por inteiro. Existem outras coisas que vão acontecendo, desde você utilizar também o chakra do terceiro olho. Quando você medita, você joga entre as sobrancelhas a intenção, né, a sua visão, e aí você vê um clarão também, explosão. Só que assim, o ideal é você ficar em tranquilidade, você sentir tudo que o seu corpo internamente te oferecer. Esse é o primeiro passo. E aí, você sentir tudo isso. Isso é o sentir. Mas quando você se emociona externamente, você impede que o homem grande que reside dentro de você, ele possa florescer. Como que a gente faz esse homem grande florescer, o espírito florescer? Quando a gente começa a ouvir, né? Porque você precisa silenciar para ouvir tudo que é interno dentro de você, e aí você começa a sentir a pulsação. Essa pulsação é o que a gente chama de vibração. Vibrar em alta frequência. Se você não cala o homem pequeno, que também pode ser conhecido como ego, mas não é o ego, é a fisicalidade, né? É isso que nós somos. Você não para de falar, você não se concentra, você não consegue fazer esse homem grande fluir dentro de você, tá bom? Então por isso que eu falo, não se emocione. Emoção traz turbulência, fazem as águas que são pertinentes ao segundo chakra ficarem turbulentas, ok? Você acha que o mundo pode mudar se as pessoas se tornarem mais amorosas? Com certeza. E a gente tem vários experimentos mostrando isso, inclusive. Maharishi é considerado um mestre da meditação transcendental. E quando ele desenvolveu a meditação transcendental, foi feito... não foi logo depois que ele desenvolveu, mas ele resolveu fazer uma experimentação com um conjunto de outros yogis ou monges, enfim, e eles foram, se não me engano, para a cidade de Los Angeles. Tem o livro dele lá, Maharishi. E aí eles fizeram um teste para provar como que a meditação transcendental poderia alterar o nível vibracional e a resposta da criminalidade que acontecia naquele estado, naquela cidade, enfim. E aí esse bando de yogi chega, não sei se foi em Washington, se foi em Los Angeles, enfim. E aí eles começam a fazer, e depois de uma semana é relatado que a violência tinha diminuído não sei quantos %, bastante mesmo. Eu falei para vocês a respeito de egrégora, e eu falei a respeito de campo mórfico. O campo mórfico explica a egrégora no campo da biologia, e o campo mórfico explica a egrégora dentro do mundo mais mental, tá?
A egrégora é a formação de pensamentos, né? E pensamentos e emoções, enfim, esses estados mais altos, né? Disfuncionais do ser. E a egrégora, como ela é formada, ela forma formas de pensamento e um monte de outros seres e coisas, entende? Que implicam problemas sérios, né? São entidades, se forma até entidades malignas através das egrégoras. De tanto você pensar o mal para uma pessoa, um monte de pessoas pensarem o mal para a pessoa, aquilo vai tomando forma. E são formas bem obscuras. E depois você vai para a igreja e reza: Deus, eu amo a humanidade. Não dá certo. Você vai ser perseguido porque aquela entidade que você está criando com aquele nível de pensamento contra aquela pessoa, aquilo vai te perseguir. E isso é geração de karma, é ação e reação. O pensamento também gera ação e reação. Não é só o pensamento, é a emoção, tudo gera ação e reação em todos os níveis. Então, assim, é bom que a gente comece a se controlar um pouquinho, não é verdade? Depois que a gente entende como que as coisas fluem dentro dos princípios dos 7 chakras e tudo mais, a gente começa a analisar de fato a nossa responsabilidade do tipo de governo que a gente tem, dos problemas que a gente tem. Então, assim, a geração de amor, quando você resolve, por exemplo, praticar relacionamentos melhores em relacionamentos pessoais, entre homem e mulher, em relacionamentos de amizade, que você consiga fluir dentro desses relacionamentos com maior harmonia e tudo mais, isso gera um impacto altamente positivo. Existem filmes que falam, a corrente do bem fala a respeito disso. Então por que a gente insiste em ficar vendo notícia desagradável que deu cadeirada no outro? Por quê? Porque assim, você vai rolando feed, né? Você só vê desgraça. Não, assim, eu resolvi tirar um montão de gente, porque assim, primeiro que se tá na política é político, e se é político faz igual, porque faz parte do jogo. Ninguém consegue jogar um jogo sem pertencer a ele, sem jogar dentro das regras, ou as pessoas têm dificuldade. Você vai jogar futebol usando regra do handball só pra saber. Entende? As pessoas falam que vão fazer diferente, elas não conseguem. É necessário que a gente comece a perceber que existe uma manipulação, existe tanta coisa, existe um ego medonho, as pessoas acreditam. Eu não sei por que as pessoas caem nisso. É que elas querem um super-herói mesmo, eu já sei. Mas assim, o amor de fato, ele transforma. E eu conto isso no primeiro vídeo, quando eu conto do meu irmão, quando ele conhece uma pessoa que eu tenho um respeito e um amor imenso, uma gratidão, porque o meu irmão, depois que ele conhece essa pessoa, ele se transforma da água para o vinho e ele altera a vida e as percepções, ele sai do mundo do obscuro para ir para o céu, entende? E vi com outras muitas pessoas, isso em relacionamento como que se fala? Relacionamento entre homem e mulher, né? Mas e relacionamentos de amizade? Quando você tem afeto e carinhos verdadeiros, quando você respeita aquela pessoa, quando você não quer manipular aquela amizade, porque você quer ficar fazendo joguinho, porque assim, os joguinhos, geralmente, aparece gente também que gosta de jogar com você nos seus relacionamentos pessoais, porque dentro das suas amizades você também joga, você fala mal dos seus amigos pelas costas, sabe? As pessoas que falam mal uma das outras, elas geralmente fazem isso porque elas não têm nada para falar, então elas querem ser importantes. Então a vida do outro é tão mais importante do que a desgraça da vida dela, que ela fala mal dos outros, entende? Então assim, e isso faz mal tanto para essa pessoa que falou, quanto a pessoa que é falada. Porém, se gera um karma e essa pessoa vai ter que pagar. E ela vai ficar em débito com a qual ela falou mal. Entende? Então assim, já que a gente já entendeu os lances de débito e crédito, por que a gente fica querendo fazer tudo que é contrário àquilo que vai ser producente? Vai produzir resultados bons, né?
Então a gente tem que entender que o amor, ele realmente transforma. Só que para ele transformar, o amor não é incondicional. Não existe amor incondicional e eu já mostrei para vocês. O amor tem condições. Para se realizar uma alquimia perfeita entre casal, existe condição de alinhamento, inclusive, mesmo que o alinhamento seja numa escala até mais baixa, mas havendo alinhamento, você consegue alcançar estados de amor, né? Se é dado essa possibilidade para você, mas tudo tem condição, você precisa estar numa condição, né? Não adianta falar assim, eu amo a humanidade, o que você faz? Nada. Só fico compartilhando notícia de criminalidade, falando das coisas que não tem nada a ver. A prática do amor tem que ser consciente, você tem que praticar ativamente. Entende? Não adianta falar, eu amo isso aqui, aí abraça a pessoa na igreja no domingo e depois rouba a empresa. Enfim, todas essas coisas que não são legais, entende? Não entendi as questões sobre espaço e tempo. De onde você tirou isso? Dentro dos meus estudos sobre teoria sintérgica de Jacobo Greenberg, que foi um neurocientista ferrado do México que desapareceu, né? Ele desapareceu. Talvez você não conheça Jacobo Greenberg, mas ele é uma personalidade extremamente curiosa. Ele escreveu muitos livros, eu li todos, se não me engano. Mas o importante é o fato dele contar para todas as pessoas esta questão da gente enxergar, né, através dos sentidos. A gente percebe e capta pelo sistema neuronal, e o sistema neuronal interpreta essas imagens todas dentro da gente, porque tudo acontece dentro da gente, tudo sempre é dentro da gente, não é nada no outro, né? Cada um sente de forma e depois reverbera o que sente para o externo através desse pulsar, né? Dessa assinatura de alma, né? Vibracional. E aí ele conta na teoria sintérgica este fato, e aí ele conta que neste sentido é formado um campo neuronal. E esse campo neuronal, ele percebe o que ele chama de latiz. A latiz seria a constituição do universo. E essa latiz, através do campo neuronal, é interpretada através do corpo, porque assim, o espaço e o tempo só são percebidos por causa da impressão que nós temos do que como que se fala? Da interpretação, do resultado da interpretação do nosso sistema neuronal. O nosso sistema neuronal que emite a impressão de tempo e espaço e tudo mais. Entende? É o nosso sistema nervoso que faz toda essa brincadeira. E aí ele consegue provar, enfim, né? E hoje a gente já sabe que, de fato, o nosso sistema nervoso e o sistema nervoso de todos os animais, cada animal percebendo da sua forma, mas se auto-percebendo também, né? Sendo sencientes, porque a classe animal, o reino animal, ela é senciente em vários níveis. Sente, né? Sente, tipo, se percebe, enfim, sabe que existe, né? Vamos dizer assim. As pessoas falam que não, mas minha gata sabe que ela existe. Minha cachorra também sabia que ela existia, né? Mas enfim. Então, sobre isso. Ele explora muito bem isso, e é muito interessante, porque a partir do momento que você entende que cada um de nós
percebe o tempo mais ou menos de uma forma parecida, é porque a constituição física do padrão homem, do Adam Kadmon, desse corpo que a gente fala, né, do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, ele tem esse padrão e ele só permanece dentro de uma determinada mente ou consciência porque ele é programado insistentemente dentro do sistema a pensar e agir exatamente dessa forma. Então a gente tem dificuldades de percorrer dentro das consciências, dentro dos estados de consciência, porque nós somos fixados em um estado mental específico, sempre muito semelhante. Entende? É assim que funciona. Sou casado há cerca de 19 anos, porém não sou feliz em meu casamento. Tenho uma família linda e sou uma pessoa que já tem uma estabilidade financeira. Porém, apesar de eu ter sentimentos pela minha esposa, eu não sou feliz, não me sinto pleno. Como você percebe isso? Tenho medo de abandonar a minha família e seguir em busca do que me preenche. Amo a minha família. Assim, se você já viu que não te preenche, e você, pelo jeito até o quanto que a gente conversou, você já tentou várias coisas, né? E você já percebeu que não tá lá a sua felicidade, quando você fala sobre abandonar sua família, quando você se separa de uma pessoa e você tem uma conversa franca com essa pessoa em família também, né? Explicando, olha, papai e a mamãe, primeiro você conversa com a esposa, fala assim, olha, eu não tô me sentindo feliz, enfim, tem que ter conversa. Ninguém, se você esperar para ter um motivo, uma briga para você separar, vai ser a coisa mais desgraçada na sua vida. Você tem que aprender a ser sincero. Se você não está feliz, se você já fez o que podia fazer, mas você não se sente preenchido, você quer viver outras experiências, enfim, e mesmo que você tenha estabilidade financeira, não importa o que você tenha, porque no final, gente, todo mundo fala que quer um monte de dinheiro, né? E aí que vai ser feliz, com um montão de dinheiro. E às vezes, quando eu conheci um cara, deixa eu contar pra vocês, na época que eu trabalhava com futebol, eu conheci um senhor, bem na época que tava tendo aquele problema na Venezuela. E ele, por incrível que pareça, não é bem um senhor, né? É um homem, enfim. E assim, eu tava vendo que ele tava chorando lá no hotel, né? Que a gente tava num hotel. E aí eu falei, eu tava esperando o Claudinho. E aí eu olhei e falei assim, nossa, esse senhor tá chorando, será que eu posso ajudar ele de alguma forma? E aí eu comecei a conversar com ele. Ele é um mexicano, dono de... Sabe essas empresas que fazem caixa eletrônico, as câmeras dos caixas eletrônicos do planeta Terra? Então, eu conheci ele. É uma das melhores empresas nesse setor. Enfim. E aí ele estava desesperado porque nesse dia o governo, a população tinha saído às ruas. E aí o governo coloca o exército contra o povo e faz aquele horror lá, né? Que a gente já sabe que fez. E aí a gente fez uma amizade, a gente marcou pra sair pra jantar e a gente foi jantar, tal, na maior amistosidade. Enfim, era até o meu aniversário que a gente começou a conversar sobre astrologia, um monte de coisa, né? E aí eu, com a minha dificuldade na época ainda, né, de falar o espanhol, gente, que terrível, que ainda bem que ele falava até bem um pouco português. E aí ele pegou e falou pra mim que ele estava num processo, ele é de uma empresa multinacional que tem muito dinheiro, é dono da empresa. Ele virou pra mim e falou assim, engraçado, né, depois que a gente chega num patamar, a gente, não é só o patamar financeiro, porque às vezes você não tem muita espiritualidade, você quer um monte de dinheiro só pra você, enfim. E aí ele falou assim, eu vou vender minha empresa. Ele falou, eu acho que eu vou vender minha empresa, vou dar de participação, enfim. E eu quero, ter uma vida mais
sencilla, mais simples. Eu quero ter uma vida mais tranquila. Eu quero, sei lá, quero escrever um livro, alguma coisa assim. E aí você vai percebendo que as buscas, se a pessoa ela vai se lapidando, vai fazendo o refinamento, como a gente está falando, você vai percebendo que a abundância ela gira em torno de outras coisas, que o dinheiro dentro da fisicalidade é uma egrégora, é um pêndulo, e que esse jogo todo acontece com a necessidade de dinheiro, né? Porque eles contam pra gente que isso é a realidade. Entende? Então muitas pessoas se fixam dentro de um relacionamento por causa de dinheiro. Não, mas aí eu vou ter que partilhar, e aí, mano, você vai ficar com a pessoa que você não gosta, você tá fazendo a pessoa sofrer, porque assim, ó, quando você vai pra cama com uma pessoa que tá mais ou menos a relação, você pode ter certeza que coisa boa não vai acontecer na sua vida. Porque tudo é potencializado nesse processo, se lembra? Eu fiz aqui o sinalzinho de mais e menos. Para de me bater, gato. Então, se a gente já sabe que as coisas não devem ser tomadas dessa forma, que a gente tem que ter responsabilidade. O que é responsabilidade? Você tem uma família? Estelar, vai pra lá. Você tem uma família? Você tem que se responsabilizar. Olha, então assim, eu não tô feliz, tal, vai ser difícil, ninguém vai falar que não vai ter drama, show, porque as pessoas gostam de drama, gostam de novela, gostam de tudo. Então, vai ter sim sofrimento, porque ninguém muitas vezes está pronto para se separar, né? Não estava esperando isso do marido, tal, mas que traição! Obrigada, Eduardo, eu tô vendo a sua mensagem agora, que eu não tô conseguindo ler. Obrigada. Então, assim, se você não tá feliz dentro do seu relacionamento, por mais que você tenha filhos, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu escrevi no meu livro, O Enigma da Singularidade, a Chave para a Cura Universal. Sempre tem que fazer o merchan, né? No dia que eu conseguir lançar isso, em nome de Jesus. Eu escrevo a respeito das crianças e de como que essas crianças, porque assim, quando você trai a sua esposa, existe um campo mental que é carregado dentro de você e aquilo forma um magnetismo e você leva para dentro da sua casa. As crianças percebem e isso se torna meio que um encosto. Então assim, a felicidade dos seus filhos, mesmo que eles já tenham nascido, dependem também da qualidade e da verdade do relacionamento. Você não precisa estar casado para manter uma família. Por exemplo, eu tenho os meus filhos e até hoje eu considero, e eles sabem disso, a família do pai dos meus filhos como minha família. Por mais que nós não tenhamos nada mais, eles fazem parte da minha família e eu os amo. Assim como a família do meu segundo parceiro. Eu tenho muito respeito, né? Independente de qualquer coisa. Desejo melhor e tenho esse lance de, tipo, estar bem, saber que faz parte, entende? Então, assim, a gente não pode ficar achando que é porque terminou que vai acabar o mundo. Isso aí é coisa implantada na sua mente sobre drama. Por isso que eles te dão um monte de livro de drama, te contam um monte de coisa. A gente tem que ser um pouco mais inteligente. A gente tem que repensar a nossa posição. Ninguém está falando de falta de responsabilidade, se separem a torta e a direita. Não. Tudo tem o seu lado justo e necessário. Porém, se você está visualizando que você não está feliz, que existe assim uma problemática que, tá te faltando, e mesmo que você tenha uma vida estabilizada, que você tenha filhos, não importa, joga real, porque você vai fazer, porque se você faz a sua esposa sofrer porque você aporta uma qualidade mínima dentro desse relacionamento, porque você já não vê mais, você não tem mais interesse, isso se reflete em tudo, nos seus filhos. Então saia do relacionamento,
Viva a sua experiência. Sabe, ninguém fica pobre porque saiu do... Ah, não, mas é que se eu me separar eu vou ter que dividir. Gente do céu, como você não fosse conseguir fazer de novo qualquer coisa. Ah, não, porque eu tô muito velha. Gente, não tem esse lance de muito velho. Quantos caras se tornaram bilionários depois dos 60, 70 anos? Então, assim, a gente tem que parar com essa fixação por coisas que não são reais. A gente tem que ser pé no chão, é a vida aqui e agora que eu preciso ter responsabilidade, mas eu preciso também saber que se eu não estou feliz, se eu não estou me sentindo pleno, eu vou carregar esta infelicidade para dentro do meu relacionamento e para dentro dessa mulher que tem a minha filha. E como eu já sei que os filhos possuem entrelaçamento com a mãe, eles sentem o que a mãe sente. Em muitos níveis. Então, tomem cuidado. Ou vocês resolvam ficar e investir realmente no relacionamento, ou vocês saem, porque coisa mais ou menos sempre deteriora a vida financeira, seja o que for. Aqui não é ser feliz custe o que custar, mas é não fazer infeliz custe o que custar. Não, então a custe o que custar eu vou ficar neste relacionamento. Meu, você vai zoar a sua esposa porque esse custe o que custar é porque já está sendo custoso. Sai disso, se liberta, entende? Muitas vezes existe aquele momento que você precisa realmente, né? Seja você homem, seja você mulher. Você não está feliz com seu marido? Ai, eu tô com ele, ele paga minhas contas. Meu, sai disso. Sai disso em nome de Jesus Cristo. Entende? Essa situação é a situação mais prejudicial. Bom, gente, eu acho que eu respondi, deixa eu ver se eu respondi todas. Os estados de fusão, o que é cosmovisão, o que é sexo, como escapar da influência dos parceiros malignos. Ah, tem uma pergunta aqui, desculpa. Jaci, meu filho tem 5 anos e diz que viu Jesus. Nós vamos à igreja apenas poucas vezes e não somos religiosos. Como ele pode falar disso? O que explicaria isso? Se lembra que eu falei de consciências? A consciência crística é uma consciência que você acessa, tá? E ela é uma consciência impregnada dentro do nosso DNA, principalmente dos países que tiveram a religião católica ou o cristianismo como base, fundamento da sua estrutura, né? Da sua estrutura como nação. Isso é carregado também dentro do nosso DNA. Tá? Isso é verdade, isso é estudado na epigenética, isso não é tipo coisa da minha cabeça. Então, e existem psicólogos que falam nisso, eu pontuo tudo isso no meu livro, inclusive. O que a gente entende é que as crianças, elas acessam vários níveis de consciência e Jesus é uma figura muito tradicional, então é muito simples ela conseguir remeter a essa imagem, né? E ela vê uma figura e interpretar. E isso não porque não exista Jesus, é exatamente porque existe Jesus, que é um estado de consciência que ele consegue perceber. As crianças têm um feeling e eles conseguem estar com Jesus porque eles caminham, eles têm esse fluxo mais dentro dos estados dimensionais. Eu lembro que meu irmão do meio, né, o meu irmão capeta, que eu amo, ele tinha um amigo imaginário, ele fluía muito dentro do mundo da imaginação dele, só que o mundo da imaginação, que a gente chama de mundo da imaginação, na realidade são estados de consciência, ele sempre acessou estados de consciência diferenciados.
né? E isso é muito interessante, a gente perceber que a gente consegue fazer isso, a gente também conseguiria, mas a gente tem tantas resistências, a gente tem tanta coisa, aquela noção de não achar que a gente não é merecedor, essas coisas todas que bloqueiam, que tem que colocar a gente sob um aspecto de rendição para a gente conseguir de fato sentir a presença desse Deus que não vem de fora, está dentro, sempre dentro, entende? Eu achei tão bonitinho isso, e eu lembro que outras pessoas que eu conheço também tiveram esse relato, né, de ver Jesus. Eu, por exemplo, em uma das vezes que eu medito, eu gosto muito de conversar com aquilo que eu concebo como Cristo, mas muitas vezes quando eu estou em estado meditativo, quando vem o flash em termos de terceiro olho, essas coisas todas, a primeira impressão que eu tenho é Buda, né? Então, e não porque eu goste mais de Buda do que de Jesus, mas é que eu realmente transito nessas consciências, e eu falo para vocês, muitas vezes eu transito numa consciência búdica, é mais explícito para mim essa imagem, mas eu tô na Cabala fazendo meditação na árvore da vida, na Sefirotes, então tinha que aparecer alguma outra coisa, né? Mas muitas vezes é a referência que a gente tem, porque no final das contas, todos permeiam e penetram todos esses interespaços, né? E eles comungam a visão crística de forma uníssona, né? Porque a visão crística é a visão de ascensão, né? Dentro do plano da expansão da consciência do ser, que somos cada um, da individualidade, que somos um grupo e somos tudo e somos todo, entende? Então, por isso que eu digo, nada como estudar, porque a gente se liberta das amarras daquilo que te dizem, que tipo Buda é do Satanás, que a Cabala é coisa da feitiçaria, não sei o quê, e olha que a pessoa vai na igreja e não sabe que o Pentateuco faz parte do livro dos judeus, enfim, e que a Cabala é uma parte mais mística da religião judaica, né? Então, assim, é uma ignorância que dá coceira. Eu tenho, assim, tipo, pavor. Por isso que, assim, é melhor a pessoa perguntar do que ela rejeitar e refutar sem base, sem subsídio, entende? A gente tem que parar para pensar que independente de qualquer coisa, não existe, como eu falei para vocês, bom e mal é a qualidade que o ser humano, como ser senciente, dá e interpreta isso dentro da realidade. Existe o bom e o mal dentro da nossa realidade, do nosso sistema? Nós conseguimos perceber sim a existência do bom e do mal. Porém, de fato, o bom e o mal em níveis de consciência mais elevados, a gente não percebe. Por quê? Porque é uma decisão. Esse jogo que acontece dentro do planeta Terra, né, dessa fisicalidade, é um jogo. Só que a gente esquece. E aí tem que vir um monte de pessoas que tem que passar por um monte de processo para conseguir alcançar um nível de instrução para vir e falar para as pessoas, olha gente, sabe, tipo Jesus Cristo, aparece Buda, Krishna, né? Aliás, é bem diferente. Primeiro Rama, Krishna, Jesus é o último, né? Se não me engano é o sétimo grande mestre. O sétimo é tudo simbólico, o sétimo chakra, aquele que veio, né? Aquele que, enfim, que é aquilo que trouxe, né, toda essa luz, o Espírito Santo, enfim, tudo que você possa imaginar, que é tudo muito simbólico também. Gente, ficamos milhões de horas aqui nessa live. Eu quero agradecer todos vocês. Muito obrigada aqui pelas conversações. Eu consegui acompanhar do outro perfil que eu desenvolvi aqui para poder fazer esse trabalho. Eu quero agradecer realmente a todos vocês, todas as perguntas que vieram para mim. Muito obrigada, porque isso enriquece. Cada vez que eu tenho que refletir a respeito de como melhorar a resposta, porque eu tenho uma linguagem... Minha mãe fala, nossa, mas entender você muitas vezes é meio difícil, né? Assim, tipo,
Mas enfim, eu sei que muitas vezes é complexo, mas faz parte, e a gente tem que cada vez mais melhorar a nossa forma de compreender, a nossa forma de se comunicar, e estamos aqui para servir e para melhorar cada dia mais. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês demais, uma excelente noite, e se vocês tiverem qualquer dúvida que seja, por favor, pode mandar aqui para mim, que eu vou responder com o maior carinho, com o maior amor de verdade, porque, como eu falo para vocês, se a gente conseguir formar uma massa crítica de pessoas que se autogovernem, que se autogestionem e que consigam realmente fazer uma diferença, elevando, né, o nível vibracional da Terra através de um trabalho interno, não exigindo que o outro faça enquanto você não faz, a gente muda as coisas, a gente muda o jogo, muda o cenário e muda a nossa vida, a nossa realidade, existindo em outro espaço-tempo. E isso é uma outra live que eu posso explicar para vocês. Então, Deus abençoe, muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau!